Pode apresentar. Olá, boa tarde, LoboCast na área. E você deve estar estranhando, né? Por que não o Carlos Eduardo começa esse podcast? Tá dando abertura aos forasteiros aí. Já quero começar apresentando. O depois que ele é aniversariante do dia. Certo. Quero começar pelo meu irmão aqui, Leandro. Seja muito bem-vindo, tá bom? Jefferson, eu queria que vocês já fizessem as apresentações de vocês, porque o pessoal já esteve com vocês nos outros LoboCasts, e depois o Cadu, dono do podcast, vai falar por último. Pode ser? Com certeza, você que manda. Jefferson, Deixa com o Leandrão, deixa com o Leandrão. Leandrão, você que é nosso treinador. Opa! O Leandrão é da casa, vai. Leandro, lá da Aquiles Academia, a gente tem uma academia ali na zona norte de São Paulo, tá bom? Aí o Caduzão treina com a gente aí, é uma parceria de longo tempos aí que a gente faz em questão desde patrocínio com o Caduzão, para dar aquele apoio psicológico junto para ele nas provas, né? E aí a gente tá sempre junto aí, maravilha? Maravilha, eu queria fazer um complemento aqui, Leandro. Eu recebi sua ficha técnica sua. Compartilha os bastidores da vida com o dono da academia, gestor de boxe de CrossFit. Tem muita coisa aí que o pessoal nos segue e vai poder explorar de você hoje. Com certeza. Além da academia de musculação, né? A gente tem um CrossFit agora, né? Um Cross Life que a gente chama. É uma parceria lá com a Ayrton. Que beleza? Bacana. E o foco nosso é qualidade de vida. Então, no outro podcast aqui que a gente deu uma pincelada, a gente falou um pouquinho sobre o diferencial, né, que a gente faz nessa questão de trazer o nosso público para a qualidade de vida e não muito mais para estética. Aquiles é o nome. Aquiles é o nome. Vamos falar então, hein? Bora! Já pega e já vai compartilhando esse link, porque vão ter muitos alunos, rapaz. Já faz um preço aí. Promocional, bora! Meu amigo da bancada, Jeff, cara, é uma grande honra dividir com você esse momento tão maravilhoso. Nossa, pra mim então, Laércio. Faça sua apresentação aqui, Dr. Jefferson. Dr. Jefferson, vamos deixar o doutor para depois. Eu vim aqui hoje na condição. Olha, é uma honra. Primeiro eu quero dizer que muito obrigado, Cadu, por me dar esse privilégio de participar dessa bancada aqui, né, te entrevistando. É uma honra imensa. Você é o grande criador e fundador do Volves e tudo que a gente pode imaginar no esporte. Tem novidade, ele falou aí. E tem novidades, né? Bom, eu na parte profissional, vocês já sabem, né? A gente advoga, aquela coisa que a gente ama fazer. Mas falando do esporte, que é onde eu conheci esse grande ser aqui, né? Eu tô no triatlon, sou um triatleta amador aí, um corredor, a caminho do meio Iron, pelo menos, por enquanto. Mas graças ao nosso grande Cadu aqui, que hoje, eu não vou nem falar muito, sabe por quê? Porque a honra é sua. Hoje quem fala é ele? Hoje quem fala é ele. Então, minha apresentação vai ser a mais curta possível, que é essa. Que legal. Quem quiser me conhecer um pouco melhor, se puder falar meu Instagram. Agora. Que é @jlemes, como é que é, meu Deus? @jlemes underline. Eu coloco na descrição. Isso, você coloca @jlemes até o final vai dar tudo certo. E já era, Já tem gente procurando Academia Aquiles, já fala no ar aí. Como é que eu acho Academia Aquiles? @Aquiles Academia. @Aquiles Academia, tá bom? Rua da Cantareira, ali na Cezefredo Fagundes, Tremembé. Zona Norte. Jefferson Lemes, triatleta, né? Ele esteve aqui no terceiro episódio do podcast, foi uma maravilha, eu estive presente, foi uma honra, irmão, aprender com você, tá bom? Advogado tributarista, triatleta, que vive uma jornada inspiradora em superação e autodesenvolvimento. O homem vai citar uns livros aí, rapaz. O homem é enciclopédia. Apaixonado por livros, por explorar limites do corpo e da mente. Jefferson compartilha e nos une a sua intensa rotina profissional com a paixão pelos esportes e resistência. Eu queria aproveitar aqui, a câmera não consegue focar, mas as esposas estão aqui. Vem cada um aí, as duas esposas, para o pessoal ver aqui, vocês aqui, ó lá. Tem plateia hoje aqui. Tem plateia. Vamos dar uma salva de palmas para a plateia nossa, então? O que vocês acham? Bem melhor. Para você que está achando estranho, nós estamos celebrando o aniversário do fundador da LobosCast, e agora sim ele se apresenta, Carlos Eduardo Cadu. Seja bem-vindo, meu irmão, ao seu podcast. Gostei do convite, hein? Gostei de ser convidado, ganhei presente. Sinta-se em casa. Vou fazer isso mais vezes. Sinta-se em casa. Inclusive, gostei desse lado aqui, porque geralmente eu apresento desse lado, né? E eu gostei mais desse. Nos próximos eu vou ficar aqui agora. Ganhei a cadeira, por mérito. Bacana. Não, legal. Fico muito feliz que vocês aceitaram estar aqui hoje, né? A gente tá com o pessoal ali, o Pedrinho, que é meu parceiro também da marca Wolves já tem algum tempo, né? O Pedrinho que faz os uniformes, fez a lembrança desse episódio, tá ali, ó. Atleta nato. Tô tentando trazer já há um tempo já, porque ele merece também esse espaço. Tá o Lucas, a Rochelle ali, a Amanda, esposa do Jefferson, a Duda, que é a nossa backstage agora.
Então eu tô feliz. É um episódio mais pra gente conversar, falar de como que foi o desafio, os desafios. É uma resenha, não é um episódio só pro Cadu, não. É um episódio pra todo mundo. Principalmente pra quem tá assistindo e que se sinta inspirados. Eu vou pedir licença pros meus irmãos, que eu quero contar, Cadu, aqui é uma amizade de mais de 20 anos, certo? Mais de 20 anos. E amigos do Cadu são meus amigos. Uma grande honra dividir essa bancada com vocês. Eu queria falar, 18 anos atrás eu tava recém-casado, Jefferson. Ô, Leandro, você não quer receber visita recém-casado, certo? Lógico que não. Me aparece numa quarta-feira o Carlos Eduardo e o outro amigo nosso, o Igor, com um tal de jornalzinho da paróquia. Rapaz, eu tava apaixonado pela minha esposa, via de lua de mel. E ele vai lá, primeira vez que eu já tinha pregado no encontro de jovens dele, mas dessa amizade dele na minha casa. E o cara começa a falar de jornal, não sei o que, não sei o que. O Cadu que vocês conhecem hoje, né? E assim, olha que bonito a gente chegar numa realidade, Cadu. Então é com muita honra que eu falo isso pra você. E aqui a galera vai entusiasmar e vai ver que hoje hoje não é você que faz as perguntas, irmão. Hoje você vai falar, mas quem vai mandar é nós. A gente domina. Fique com medo, não. O microfone, hoje, o cara que faz as perguntas, ele vai ter que responder, né? Então, eu queria aproveitar, Cadu, e você que senta nessa cadeira hoje, não só como convidado, mas como fundador da Loboscast. O cara que puxou essa alcateia para o mundo real, né? Lobos, você vai falar de lobos, a gente precisa experimentar o que é isso, né? O Cadu, falando um pouco dele, ele é o ex-militar da infantaria, ex-fumante, filho de um pai alcoólatra, para você ver até que ponto, né, a recuperação existe, sobrevivente de causa e consultor do próprio império. É bonita essas palavras, mas de um caráter de um homem que não é coach de Instagram, não é só isso. O Cadu, detesta os coaches, inclusive Marçal, vou te pegar. Cadu é inspiração. O Cadu, ele tem uma rotina assim, Jefferson, olha aqui, ó, vamos falar a rotina do homem. Acorda às 5 da manhã, mergulha o rosto numa água gelada, vai contar para nós o segredo, e ele vai para a guerra, né? Mas qual é a guerra que o Cadu vai e nos inspira, né? A guerra contra a preguiça, contra a vitimização, nós vamos falar disso também. Todo mundo aqui veio da periferia, o Loboscast, ele quer atingir todas as classes sociais. O Cadu, ele luta contra aquele homem fraco que se recusa a ser. Então ele tem essa inspiração atlética, por isso estamos diante de dois atletas aqui. Ele faz corridas de longa distância, trilheiro, escalador, idealizador do Wolf's Race, criador do projeto Wolf's Summit, comandante do movimento do Império Lobo. O Cadu tava na montanha, gente. É doido, cara. Cadu, com você a palavra. Jefferson, Leandro, fique à vontade, meu irmão. Honra demais estar com vocês. Beleza? Sensacional. Ótimo. Fala do Lobo. Que história Obrigado é essa? pela introdução. Estamos tentando melhorar, né? Se tirar tudo isso, o que sobra? O que sobra se tirar o Jefferson atleta? Não inverte, não, que eu quero te ouvir. Eu vim aqui pra te ouvir. Eu sou um cara que erro muito, velho. Vocês não têm noção. E o Loboscast é um fragmento da Wolves, né? Que é a marca principal, né? E quando nasceu a Wolves, a ideia era unir os caras. Como que nasceu o Wolves? Quando o Lucas e a Rochelle estavam lá, quando eu fui campeão em 2017. O Leandro também estava, a gente estava todo mundo lá. Certo. Inclusive foi uma corrida baita difícil de ganhar. E eu queria correr com os caras que eu venci naquele ano, né? Então, os caras, a formação inicial da Wolves, os caras que estão lá, o Alessandro, o Anselmo, o outro Michael, o Fran, esses caras eram meus adversários naquele ano, né? E eu ganhei todos deles, né? Eu fui campeão naquele ano. E eu falei, eu preciso reunir os caras bons para montar um time. Então eu reuni os caras que eu ganhei. E aí eu fiz o convite pra gente montar uma equipe de corrida, né? E aí o Alessandro, né, que a gente chama de delegado, já topou na hora, o Anselmo também, o Thiago, né? Não teria sido campeão sem o Thiago. E aí a gente montou o Wolves, cara. E aí que nasceu o Wolves. Aí eu fui procurar um designer, que foi o Igor. Sim, abraço pro Igor. Eu passei a ideia para ele, que eu queria a ideia de um lobo, né, para montar a marca da equipe, né? E aí ele perguntou como eu queria e eu falei, cara, eu quero algo que seja simples, mas identificável, né? Por isso que não tem tanta frescura, né? Só um desenho bem simples, tá vendo? Bem mas que simplista. fala muito, né, Cadu? Muito. Eu queria aproveitar a oportunidade. Como é que vocês se conheceram? Assim, porque eu vou falar de mim, né? E que vocês entendam. O Cadu é um cara muito autêntico, vocês convivem com ele, e assim... Ele me falava dessa Aquiles, ele me falava desse Leandro, quem é esses caras? Ele falava, cara. Eu sou mó fofoqueiro, eu falo de todo mundo. E assim, até que eu conheci vocês naquela prova. Teve aqui, nós estamos em Mogi das Cruzes, né? Então foi ali que eu conheci vocês. Então, quando você conhece, é diferente de quando você tem uma ideia, né? Então, assim,
É legal até vocês. Como é que vocês conheceram esse cara? Como é que é isso, essa alcateia? Não foi prova que você conheceu, não. Foi um treinamento que a gente aplicou lá, de montanha. Não, mas pode falar. Verdade, esse treinamento, a gente tem algo para se resolver desse treinamento. Porque eu sofri tanto nesse treinamento. Sofreu não. Que eu pedi pra... Sofreu não. Se fosse fazer tudo que tava na minha cabeça... Não sofri tanto. Sofreu não. Eu tenho algo para resolver com o Leandro aqui. Tô brincando. Depois a gente planeja algo para ele. Vocês não pegam leve, não. Não, mas assim... Posso começar aqui? À vontade. Mas, na verdade, assim, o Cadu, cara, eu conheci o Cadu quando eu queria iniciar no esporte, graças à minha esposa que tá aí, porque só estudando aquela coisa, né, toda, e precisava de uma válvula de escape, ela me deu uma bicicleta. Ela me deu uma bicicleta sem suspensão, na época, aquela Calóizinha, que eu sou muito grato, tenho ela até hoje, inclusive. E aí eu passei na Decathlon. Rapaz, esse cidadão... Tava lá, ele fala pra mim assim, ó, monta aí na bicicleta. Eu falei, não. Monta na bicicleta. Eu falei, não, cara, pra que eu sentei naquela bicicleta? A hora que montou. Até hoje eu não saí da bicicleta mais. Acabou. E aí a gente subiu o Pico do Urubu junto, ele me chamou. E acho que ele queria me matar, eu sei hoje, descobri hoje isso. Tá vindo coisa pior aí. Tá vindo coisa pior. E aí o que me deixou muito assim, falei até pra minha esposa na época, eu falei, pô, se o esporte é isso, eu quero realmente seguir, porque tem uma galera legal. Cara, de verdade, ele vai lembrar, eu empurrei a bicicleta do pé do pico até lá em cima. E ele, com condições de subir, ele empurrou comigo. Eu falei, caramba, o cara é gente boa mesmo. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, pô, eu vou seguir nessa daí. E aí, graças ao Cadu, eu falo isso pra ele, graças a ele, eu tô no esporte desde 2018. Que legal. Desde 2018 eu dou. E aí, pronto. Já era. E aí a paixão por esse cidadão aí, às vezes a gente dá umas bronquinhas nele porque ama, às vezes a gente conversa. Os puxões de orelha, os puxões de orelha de vez em quando. Mas é isso, o Du veio daí. O amigo é ele que corrige, né? Falando aqui de Deus, não de religião, mas uma única palavra, né? A palavra de Deus vai dizer que o amigo é aquele que você tá ali lá para enxugar as lágrimas, né? Mas, exato. Leandro e já vocês falando aqui, e o Cadu, eu queria explorar esse shape de vocês no sentido... Cadu é inspiração para nós. Sem dúvida. Sem dúvida. Inspiração pro Cadu. Não, hoje é seu, hoje é seu aniversário dele, gente, esse podcast. Então, Leandro, vocês falando, eu tenho certeza que do outro lado da tela, que nos acompanha e vai compartilhar. Aliás, compartilhe o link com todos os seus amigos. É legal ver vocês que ninguém nasceu sabendo. Então, assim, o pessoal vai pegar essa deixa de vocês, inspirar em quem? Eu tenho um filho de 17 anos, que, quando ele estava 4, 5 anos, falava para ele, cara, senta do lado dos que são bons, na sua escola, no seu clube, onde você estiver. Essa é a receita, Leandro? Ah, com certeza. Nessa base, principalmente tanto na base do esporte, a gente fala assim, eu não quero treinar com a galera que tá começando agora. Porra, eu quero perder para aquele cara que é campeão, porque eu preciso ter um conhecimento daquele cara. Vamos correr junto com quem tá ganhando, com quem tá direcionando, que fica mais fácil para você ter essa jornada de caminho de transição. Se você ficar no comodismo de, pô, tô ganhando e tá de boa, tô ganhando e tá de boa, mas tem alguém que tá treinando 4 da manhã, 8 da noite, 5 da tarde, que vai te superar, passar por cima de você como se fosse um trator. Então, tipo assim, se você quer realmente focar numa determinada modalidade, quer ser o melhor daquilo, você tem que treinar para ser melhor daquilo, né? Entendeu? Você tem que treinar com os melhores. Você tem que buscar algo além dos melhores. Você tem que surpreender os melhores daquela modalidade. Então a gente sempre foca nisso. Se você quer ser melhor naquela sua modalidade, você tem que se superar. Você tem que sair da caixinha, né? Não seguir só o mesmismo. Tem que inventar algo. Tem que criar algo para você. Que bacana. Não tenho dúvida que vocês estão, né, nós aqui, inspirando outras pessoas. A jornada do Lobo, Loboscast. E depois a gente volta na Wolfs. Mas, Cadu, fala para nós, e aqui o Jefferson, o Leandro, a história de quem decide não desistir. Sua história. É importante os ouvintes saberem um pouco de você, porque você é idealizador. A Wolfs é uma marca, vamos entender assim, tá certo? Pode ser um guarda-chuva, e você tem vários projetos aqui. Vários projetos embaixo. Por que Lobos? A trajetória do Lobo? Então, por que eu escolhi o Lobo, né, como, né, Loboscast? Primeiro que o lobo, para mim, ele é um animal da montanha, e todo mundo que me conhece sabe que eu sou principalmente dos esportes de montanha, né? Inclusive, estava escalando Marins semana passada. E tem outros projetos maiores vindo aí também dentro da montanha. Mas o lobo é aquele animal que ele... Quer ver? Vou te fazer uma comparação. Você já viu um leão no circo, mas você já viu um lobo no circo? Não. Então, o lobo não é um animal domável. Então, ele é muito forte quando ele está sozinho,
E quando ele está em bando, ele também é do coletivo, né? E não fica ninguém para trás. Você observar a matilha de lobos caminhando, né? Eles protegem os mais velhos e os mais jovens, né? Então foi por isso que eu escolhi o lobo, né? E por ser um animal da montanha. E o podcast nasceu, né, por baixo da marca Wolves, porque a gente até conversou isso ano passado, né? Falei, vamos fazer um podcast e tal. Era para ser um podcast só esportivo. Mas depois que a gente foi conversando, a gente tomou vários cafés juntos, né? A Elaine teve aqui Quando também. Quando o Cadu chama para um café, prepara. Prepara. Aí até falei pra Elaine aqui, né? E falei pro Jefferson no episódio do Jefferson, a Wolves é uma marca para servir. Te falei isso aqui. E o podcast, eu entendi que vai ser para isso também, né? Vai ser para servir principalmente quem tá assistindo, né? Eu quero que seja uma marca forte, que as empresas queiram fazer a publicidade comigo, né? Mas quem tá assistindo, a pessoa assista e ela se sinta inspirada pelo menos por 1 minuto e pare de acompanhar as porcarias, Luva de Pedreiro, Pablo Marçal, esses outros bosta aí. Mas é por isso que nasceu o podcast. Eu quero que as pessoas se sintam inspiradas. A gente tem muita porcaria na internet, entendeu? Sim. E a intenção foi... É por isso que hoje não é só mais do esporte. Mas assim, uma marca, um projeto não nasce assim... do dia para noite tem dificuldade, né? O Jefferson, porque eu lembro que esse café, além de mim, você tomou café com o Jefferson, com o Leandro, você viu outras pessoas, né? A doutora que não está aqui, os episódios que começaram. Ela mandou até um presente. Que aqui. Legal, olha só. Diz ele que foi. Diz ele. O Pedrinho é prova e a outra também. Eu, há 18 anos atrás, quando você chegou com o jornalzinho da paróquia da igreja, eu achei que você era louco. Eu continuo achando que eu sou louco também. Né? Mas aí... E eles também acham. Lá inclusive, ela confirmou agora. A gente vê no resultado. Jefferson, quando ele chega... Jefferson Leandro, ele chega com essa ideia... Como é que você assimilou isso? Como é que... O esporte, porque a Wolves, Lobocast, assim, respira esporte, né? Vocês são atletas, vocês têm essa pegada do esporte. Quem é mais louco? Quando trouxe o convite... É isso que eu ia falar. Eu quero pegar no início, eu quero pegar assim... Mas quem é mais louco? Eu que tenho a ideia ou os caras que suportam a ideia? Porque quando eu apresentei um projeto lá, o Seja Forte pro Leandro, eu falei, vamos fazer um projeto de treinamento na montanha? Pra você também. Sim. O Leandro olhou pra mim, vamos. Quem que é mais louco? Ele viu que não dá pra ele perguntar, então, né? Não, pode perguntar, desculpa. Não, eu queria saber assim, quando o Cadu chega com essa ideia pra vocês, e hoje é uma realidade, né? A Wolves e o próprio Loboscast, inclusive tem o primeiro contrato assinado já, né? Já pode fazer ainda não. Já temos o primeiro contrato e aberto. Olha, eu tô achando que a Red Bull vai vir atrás da gente, hein? Tá, tô atrás. Porque eu tô falando no plural, né? Atrás da gente. Achei curioso isso mesmo. Ele chega com essa ideia pra vocês, senhores, e aí? Pô, o cara pirou na batatinha. Nada, cara. Tudo nasce no campo do imaginário. Certo. Você tem que ter capacidade de pensar, capacidade de imaginar, e isso faz com que tudo se concretize. Sem falar de religião, você sabe bem que a ideia qual que é. Pode continuar. Não precisa nem Não, deixa, a gente tá recebendo convidado, amigo. É pra você, a gente tá recebendo convidado. Conta, Jeff, e aí assim, E a gente sabe que, né, se a gente for pensar, Deus fez tudo quando não tinha nada. Então a gente tem que acreditar nessa questão. Legal, perfeito. Né? E o Du, quando ele traz a ideia, simplesmente eu falo, cara, isso mesmo, Du? Você pensou nisso, que a gente sempre conversa, né, Du? Aí o Du, vi, eu falo, cara, bora pra cima, eu acho que é isso aí. Entendeu? Então, não tem muito o que falar, sabe? Não tem muito como Essa duvidar. Estruturação é legal, porque assim, Leandro, você como empresário, né, dono de academia, CEO e tal, o Jefferson, que conhece tudo da área do direito no sentido das partes legais, mas assim, e a gente compartilha isso porque às vezes está nascendo um projeto aí que é inspiração. Você inspirou alguém. Como é que você encarou esse convite, essa ideia? Os principais convites do Cadu, na hora que ele fala pra gente, né, no geral, tá determinado o projeto. Eu olho e falo, Cadu, você acredita nisso? Acredito. É o suficiente. A gente vai modelar outra pessoa, a gente quer chegar na perfeição daquilo lá, né? E a gente não consegue, porque a gente está começando, né? E aí esse escritor americano, ele desenvolveu um estudo, as marcas, né? As marcas que trabalham com marketing estão estudando esse cara, porque ele fala do gap criativo, né? Então, para você chegar na excelência, você tem que ter a constância. E aí ele explica isso dentro do gap criativo, quando você imagina algo que você quer, né? Modelando alguém, e você não alcança o resultado. E aí, daqui até aqui tem esse gap. É onde as pessoas desistem. Cara, se vocês tiverem a chance de estudar, estuda isso. Porque a desistência não está na criação. A desistência está depois que você começa e você não
consegue se enxergar onde você imaginou. E aí você desiste. Perfeito. É a famosa constância, né? Você tem que ter uma constância. Geralmente é que tem um estudo aqui no Brasil que a maioria das empresas, em média, duram 6 anos para poder tá tendo um retorno aqui no Brasil. Meu Deus. Então, tipo assim, dentro de 6 anos, o que é que você tem que se programar para Loboscast dar certo, né? Isso tudo influencia. Falando de Wolves, então, e aí eu queria ver o Jefferson Leandro. E quem quiser mandar as perguntas aqui. Pode mandar. Nós estamos ao vivo no YouTube, Loboscast. Mas assim, pouco tempo, um sucesso, já um case para nós, graças a Deus. Mas assim, deu vontade de desistir? Todo dia tem vontade de desistir. Eu tenho vontade. Até às vezes vocês, eu quero. Vamos pra lá, vocês. Como mudar essa vontade? Né? Dá a dica aí, como faz pra mudar essa vontade? Não tem, assim, você precisa fazer. Você, assim, eu aprendi isso no esporte e assim, eu erro muito ainda, tá? Tipo, a gente vê no meu Instagram 1% do que é o meu dia. Vocês não sabem, tipo, os estresses que eu passo com marca, que eu tô negociando. Instagram lá, que às vezes eu não quero treinar e treino. Né? Competição que esse ano eu não tô tão focado por conta da luta que vai ter aí em breve. Mas eu tenho vontade de desistir todo dia, eu não quero essa vida. Mas eu quero inspirar pessoas. Então, a minha vontade de querer inspirar pessoas me faz continuar. Mas é cansativo. Você acha que é assim, não é só vir aqui gravar. Eu tenho que sentar, tenho que editar, tenho que pensar na pauta. Mesmo que eu não goste de fazer com pauta, na minha cabeça tem um roteiro. Né? As marcas, o Wolves está vindo agora na academia, que o Leandro está aqui, né? Tá vindo na academia na Zona Leste lá com o nome Wolves. Que legal. Canal no YouTube, o que mais que a gente tem? O Summit, que eu e o Lars estamos desenvolvendo aí, até te falei, né? Tá vindo aí o Wolves Summit. E tem outro projeto, o Seja Forte que a gente fez lá atrás. Se a gente tivesse organizado, a gente tava batendo Legendários. Porque o Legendários é uma Copa. O Legendários, que vocês veem aí com o Pablo Marçal, que é uma fraude, é um projeto que a gente fez lá atrás. Tá provocando o Pablo Marçal, quer lutar com ele mesmo. Eu vou pegar ele ainda na curva. O Seja Forte era um legendário, só que a nossa proposta era para todo mundo, homem, mulher, independente de religião, que a pessoa fosse lá se superar, só que a gente não levou para frente. Aí veio os caras e fizeram e cresceram. E a ideia é essa, a ideia é inspirar e motivar as pessoas, cara, tipo, mas assim, vontade de desistir eu tenho todo dia. Eu acordo 4 da manhã para colocar a cara no gelo, para despertar mental. Eu aprendi isso vendo um americano fazer, e aí ele faz isso todo dia, tipo, ele acorda, coloca a cara na bacia do gelo. Eu vou ter que fazer isso e vou filmar por conta da marca que eu fechei aí, né? Porque eles querem. Perfeito. E isso te dá casca, cara. Então a ideia é criar casca. E aí você vai criando casca, você vai aguentando as pancadas sem desistir. Mas vontade de desistir dá todo dia. Tipo, toda hora tem vontade de desistir. Ô Gerson, fala pra nós então, assim, você é atleta. Cara, tem muita coisa aí, né? Você tem a Wolves, você tem o Loboscast, assim, mas tudo relacionado ao esporte. O esporte salva vidas? Com certeza, sem dúvidas. Na verdade, antes eu posso fazer Fica à vontade, irmão. Estamos dividindo a bancada. Eu vou pedir pro Isaac para ver se ele consegue colocar uma foto só para ver o que você lembra. Ô Isaac, você consegue nos ouvir aí? Consegue. Vocês têm muita história, né? Eu quero que o Isaac coloque uma foto sua, essa daí. Caraca, essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Quando você fala, que você falou de desistir, e aí eu tô aqui prestando atenção, e eu falei, cara, eu acho que é um bom momento para você ver que valeu a pena, né? E quando você olha, o que você vê, Edu? O que você imagina aí? O que você falaria para esse cidadão aí? Cara, vocês vão me fazer chorar aqui. Lugar aqui. A entrevista não é comigo, então eu sempre vou inverter, entendeu? Ele tá com dúvidas? Vai chorar? Mas como ele falou de desafio, falou de um monte de coisa, eu achei que era o momento. Essa foi a primeira. Foi a primeira. Cadê o Michael? Aí? Essa foi a primeira prova? Foi, né? Não, acho que não foi a primeira, lá em Guararema. Acho que foi a primeira prova que eu corri, acho que foi essa. Porque eu ainda não tô de sapatilha aqui, ó. Tá de chuteira de futebol. Então essa foi a primeira prova. Obrigado, viu, pelo auxílio, viu, Michael? Enchi o saco dele durante a semana. Dele e do Lucas. Caramba, eu acho que se eu tivesse que olhar, assim, olhando do Cadu hoje pra esse cara, nada teria acontecido, assim. Se fosse imaginar... Você tá falando de que ano aí, Jefferson? 2017. Agora, Edu, assim, o seguinte, assim, você vai fazer 39, né? 39. Quer dar um ano a mais. A cara não nega. Não, 39 tá gravado. Tá gravado. O que você diria pra esse Cadu aí? Cara, eu diria, continua, né? Se não desiste, que o caminho, você vai ter muitas adversidades, mas você vai realizar muita coisa grande, assim. E é o que eu aprendi, né? A bike me ensinou muito, né? É o esporte depois da montanha que é o que eu mais gosto.
Mas eu aprendi muito em cima da bike, né? Desse dia pra cá, inclusive o Michael, tem que agradecer que tá aqui. O Michael, ele correu todas as provas comigo, assim, no apoio, né? Nesse ano que a gente foi campeão, né? Acho que eu corri 8 provas, tirando o campeonato. Né? O Michael tava em todas, levava a bike. Nessa corrida aqui, meu pai tinha acabado de sofrer um acidente. Lembra onde foi isso? Então eu corri com meu pai internado, cara, pra fazer uma cirurgia. Na verdade, ele não tinha sofrido acidente, o acidente foi na outra. Ele reagia a um assalto, foi parar no hospital. E eu tava na prova, cara. Cabeça milhão. Tem mais, tá? Tem mais Pedrinho, senta aqui, eu vou. Tem mais, amigo. Eu já tô me arrependendo de ter feito essa ideia aqui. Não, mas que legal. Obrigado por ter compartilhado. Achei essa foto muito massa quando... E eu era só o põe, velho. Caramba. Que isso, atleta. Foi um desafio rural. Essa prova foi um desafio. É normal, mesmo. O atleta vai perder massa muscular, é normal. Não, mas aqui eu nem tinha ainda. Tô tentando disfarçar, Cadu. Eu nem tinha ainda. Tá tentando aqui eu tava começando, cara, e aqui nasceu uma rivalidade contra o Salim, que nessa prova... foi nessa prova mesmo. Eu precisei parar pra fazer a troca do uniforme, que eu tava com muito frio e acabei perdendo várias posições. E aí nasceu uma rivalidade com o Salim aqui, que se estendeu o ano todo. E aí eu fui campeão e eu ganhei dele. Né? E se eu voltar pra bike, eu ganho de novo. Mas... É o cara. Mas foi um desafio, cara, correr assim. A Gils pesada, né? Aqui era 24 marchas, ainda não era uma catraca. Não, é terrível. E nessa prova eu fiquei no top 10. Guerreiro. Mas eu achei que você tivesse pensado em desistir. Sério. Não, sério. Aqui... A foto é lá, mano. Não é a foto, são fatos. Não, são fatos. De desistir do quê? Você pensou em desistir. Ô, Isaac, coloca outra foto, por favor. Eu acho que eu vou embora, hein? Você tentou ir pro vôlei. Puta merda, isso aqui foi sacanagem, hein? Detalhe, com a cerveja na mão, hein? Você tentou ir pro vôlei. Caramba, aqui, sabe onde a gente tava aqui nesse lugar? Não conta. Você me fez esse... Eu espero que só tenha essa aqui. Mano do céu, a gente tava lá em Florianópolis empurrando uma Kombi cheia de uruguaio, não foi? Não foi isso aqui? Os uruguaios tudo maconheiro, velho, a gente lá no meio. Mas, olha meu olhar aqui. Que garota. Respirador, né? O que eu quero que você pense é o seguinte. Meu Deus do céu, vocês me colocaram nessa mesmo. Ano que vem não vai ter episódio de aniversário. O que eu quero que você pense é o seguinte, na verdade, é o poder da transformação. Como o tempo transforma, como o esporte transforma, como sua vida transformou. Sim, e o que é mais importante de tudo isso, você não deixou ninguém para trás. Isso ideia do Lobo, a ideia do Wolves, olha quem estava com você, olha quem está aqui hoje no podcast, toda essa galera. O esporte você nunca abandonou. Sim. E a trajetória que você mencionou para nós, que foi dita aqui na primeira instrução, né? Na biografia, na mini biografia, porque a sua é muito grande, você vem de um histórico que poderia ser o improvável. Poderia ter virado estatística. Exatamente. Isso cara, e você rompeu tudo isso. Então, isso aqui é legal de ver. Que furada. Assim, não, furada nada. Isso aqui é maravilhoso da gente ver, cara. Isso é pra quem tá assistindo e falar assim, caraca, esse cara de fato é inspiração. Tá? Pode tirar, viu, Isaac? Porque... Ô, Isaac, você me paga. E a gente... talentos deve ter se perdido. Exatamente. E tá aí, ó, 39 anos, uma carreira... maravilhosa. Te acalmou agora essa tela? Essa aqui tá mais bonita. Essa te acalmou? Calma que tem mais. Calma que tem mais. Mas já tô começando a ficar... É seu aniversário, meu amigo. Você achou que ia ser um podcast todo Era pra fazer uma resenha, né? Essa é a resenha. Falar do esporte, né? Ó, vamos lá. Rapidamente, se os convidados gostaram, dá uma salva de palmas pro nosso querido Coisa boa. É isso. A galera gostou. Caramba, hein? Ó, ano que vem Siga, vai ter isso, hein? Ano que vem, o próximo episódio vai ser normal, né? Não, eu quero, assim, parabenizar porque realmente as fotos traduzem, né? E com certeza, o Jefferson, o Leandro, quantos talentos se perde porque talvez não encontraram. E aqui fica claro, né? Você encontrou nas amizades, né? Porque sozinho ninguém consegue. A gente aprende isso nas Forças Armadas, né? Ninguém fica pra trás. E eu carrego isso comigo, sempre carreguei, né? Nunca deixo... Às vezes eu demoro muito pra responder, você sabe, né? Eu demoro pra responder sumo, porque às vezes eu gosto... Inclusive o Laércio me convidou... Pensa pra responder, né? O Laércio me convidou pra ir numa pregação que ele foi, e aí ele... acabou com a pregação. Eu acabei com a pregação, porque ele deu o microfone sem eu estar preparado para o que eu ia falar. Nossa! É bem de mim isso. E aí eu falei assim, ó, no meio da pregação, eu odeio pessoas.
Aí ele já falou, pode descer, amigo, pode ir embora, mas tá tranquilo. Porque agora eu tenho a chance de me explicar. Às vezes eu gosto de ter meu momento de solitude e ficar dias, semanas sem estar conversando com ninguém, porque aí é onde eu consigo desenvolver e criar, né? Tô escrevendo um livro, né? Tá aí já no 5º capítulo. Show. Tô escrevendo a animação da Wolves, vai virar uma animação. Inclusive, tem que até dar um abraço aqui pro Robinho lá do Studio Arts, né? E quem vai fazer a animação é o pessoal que faz a animação do Jetson, do Cartoon Network. Né? Tem o Lupin, que é o mascote da Wolves, que tá para ir pra fábrica já para ser produzido e vendido. Então, quando eu tô muito sozinho, quando não quero falar com ninguém, que vocês mandam mensagem e eu não respondo, é que eu provavelmente tô criando alguma coisa, igual o Summit, que vai ser. Não desliga, Cadu. Às vezes o Lars me manda mensagem na segunda, eu vou responder na sexta. Você some, mas é porque eu gosto de ter esses momentos de ficar sozinho com o que eu tô pensando para conseguir desenvolver. O podcast nasceu assim, né? Eu tinha conversado com o Leandro, vamos fazer um podcast, e aí um ano depois saiu, né? E agora a gente tá no 21º episódio. O legal é que o Cadu, ele é eclético, ou seja, ele mistura, ele consegue, a personalidade dele leva a essa alcateia com vários talentos, né? Mas assim, o lobo na vida real, Cadu, porque você reúne pessoas, isso é um dom, certo, gente? Amém. Isso é um dom do líder, da liderança, né? Mas para quem está nos assistindo e está se familiarizando agora com lobos, normalmente eu tenho um pet, mas não é lobo. Mas assim, o lobo na vida real, e não são só flores, são lutas. Nossa, todo dia. Mas aí, eu queria aproveitar a experiência do Jefferson e do Leandro, que lidam com o esporte. Porque nesse podcast, Jefferson, a gente já falou disso nos bastidores, né? A gente está inspirando pessoas. E essa pergunta é crucial. Quando a gente falou, o esporte realmente salva pessoas, você é um testemunho disso. Né? Para quem? Porque a gente vê o Cadu apresentando o Lobocast, ouve a voz, mas assim, quem era o Cadu, quem é o Cadu hoje, onde o Cadu quer chegar? Porque a gente vai atrás, irmão. Essa é a eu já tô preocupado. Ô, Isaac, você me paga, hein? O grande tá ali, ó. Eu queria pedir um favor nessa resposta dele, Jefferson, inspirar-se como que o esporte pode realmente transformar vidas. Estamos no Brasil, campeão de tudo, em todas as modalidades. Né? Éramos o país de futebol, ainda mantemos, só que novas modalidades. Né? E vocês trazem isso, esporte radical, superação, todo dia. Então, o que é o lobo na vida real? O que o esporte pode contribuir? Eu quero ser lobo, cara. Eu não quero ser gatinho, não. Pra ele responder? Não, você começa sempre você. Não pode não, irmão. Sempre você. Cara, ser um lobo, né, se for fazer a analogia aqui, é ir atrás daquilo que faz o seu olho brilhar. A gente já falou isso várias vezes, né, sobre o brilho no olhar do soldado. Né? E eu vou atrás daquilo que meu coração quer. Tipo, pessoas vão ficar para trás, né, aquelas que não querem caminhar junto. No caminho a gente vai agregando e olha as pessoas que estão aqui. Tinha mais gente para trazer, né? Que eu queria que tivesse aqui, mas a gente não tem do espaço. Calma. Né? O Delson. Né, vamos até as 4 hoje. E a ideia é essa, né? Você ir atrás daquilo que faz teu coração vibrar, cara. Eu acho que o mundo ele é muito grande pra gente nascer e morrer no mesmo lugar sem ter conhecido pelo menos um pouco dele, cara. Então por isso que eu me aventuro aí. E se dá vontade, dá 5 minutos, eu vou e depois eu lido com as consequências, né? Foi assim quando eu fui pra França, quando eu fui pro exército aqui. Nós vamos falar dessas viagens suas. Jefferson, é ousadia? O lobo tem essa ousadia? Cara, eu queria, assim, transmitir pra quem tá nos assistindo. Tem pessoas que têm vontade de andar de bike. Sim. Tem pessoas que andam de skate. Mas tem um medo que nos deixa, falta de inspiração. Como que a gente pode distinguir isso? Olha... a entrevista é contigo, tá? Mas aí eu vou responder essa daí. Eu vou responder essa daí porque direcionou. Mas o Leandrão também vai nessa. Por favor, tranquilo. Vai comigo aí nessa, com pessoas, tá? Né? Isso é importante. Eu acho assim, a gente tem que identificar, e é o que o esporte ensina, tá? Isso, a minha esposa tá aí, ela sabe. Eu sempre falo isso, que assim, quando você vai tomar uma decisão, e isso eu aprendi numa das imersões que eu fui, tá? Que legal. Se quem tá tomando a decisão, é você ou é o seu medo? E aí, quando você descobre quem está tomando a decisão, você vira o protagonista ou a vítima, entendeu? Então, o esporte ele é capaz de te dar essa capacidade, porque assim, ó, por exemplo, eu estou no ciclo de maratona. Tá. Cara, nossa, doído, hein? Você sabe, né, boa sorte. Doído. Já está finalizando, dia 22 de junho aí. Qual que é? A do Rio. Do Rio, boa. A do Rio. Boa. Então, é um ciclo que o Du é ultramaratonista, ele sabe bem como é que é. O Leandrão aqui é do esporte também. Pedrinho entende tá ali, bem. Pedrinho, né, Pedrinho? Doído, né, Pedrinho? Eu tô no ciclo. Cara,
a vontade que você tem você fala assim, cara, eu tô acordando, pra que eu vou fazer isso mesmo? Qual que é o sentido disso? Rapidamente, você descobre que é o brilho no olhar, são pessoas que já sabem que você assumiu o compromisso com elas também. Você tem, né? O apoio. Né? Porque assim, ó, quando você desiste, você renunciou ao tempo de muita gente. Perfeito. Entende? Exatamente. Não é só o seu. Você sai pra correr, tua esposa fica em casa, tua mãe que você poderia estar com ela, você já não tá. Só que aí quando você desiste, essa galera fala, caracas, cara, ele parou. E aquele tempo que a gente podia estar junto? Perfeito. Então isso tudo nos motiva também, entende? A não parar. E aí você leva isso tudo pra vida. Trabalho, relacionamento e assim vai. Concorda, Não é só uma medalha, né? Não é só uma medalha. A medalha é o menor. Exato. Ela simboliza tudo isso. Né, Leandro? É isso, tudo isso. Porque nessa parte que a gente sempre fala assim, pô, se a família tá junto, a gente tem uma grande responsabilidade nessa parte de estar praticando o esporte, principalmente para inspirar os nossos familiares mais próximos. Quando eu falo família, desde que irmão, primo, a Cadu é da minha família, né? Então, assim, para estar inspirando essa galera que tá mais próximo da gente, pra gente propagar esse algo do bem que é praticar o esporte, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, a galera toda aqui sabe, pô, precisa de treino, não é só, vou praticar e vou ficar, não, você tem que treinar, você tem que se dedicar para aquilo. Naquele momento que você começa a se dedicar para aquilo, tem tudo isso envolvido, principalmente a sua família, né? Então quando a gente fala, se a família tá envolvida nessa, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Porque eu tô carregando o lobo. O lobo é família. O lobo é a junção de proteger a família, de levar a família junto. Então esse é um pensamento fundamental e sensacional que a gente utiliza. E sabe o que é legal disso daí, Leandrão e Laércio? Cadu, eu vou colocar o se você óculos concorda. Não vai vir não, Du, pode ficar em paz. Não vai vir não, pode ficar em paz. Tem mais fotos. Não, tem, mas você vai ficar feliz, tá? Você vai ficar feliz. Mas sabe o que é legal disso daí? Que quando você tá diante de pessoas que pensam assim como o Cadu, que pensam assim no esporte, essa galera que tá aqui, cara, a família, ela fica até um pouco mais segura. Porque a gente é selva. A gente é guerreiro. Entende? Então o Pedrinho que tá aí sabe bem, né, Pedrinho? A galera que encara uma maratona, que encara uma ultramaratona, dificilmente ele tem calo para resistência. É casca, cara. Casca. É casca. Dificilmente a gente vai desistir de alguma coisa. É muito difícil. Esse ponto é bacana, Jefferson, porque tem uma chamadinha do episódio de hoje que é a vida de desafios, né? Então, embora direcionado pro Cadu, porque hoje eu sou... Tira o óculos, irmão. Vem não que... Não, vem não que a conversa é clara, é olho no olho. Assim, nós vamos tocar na sua sensibilidade, porque aqui estamos diante de homens e mulheres. Eu gosto muito dessa palavra, desafio, porque nós estamos aqui porque nós nos desafiamos, né? A partir da nossa concepção, e aí todo mundo conhece a história, em meio a milhões de espermatozoides, nós vencemos e nós estamos aqui, e graças a Deus, nós estamos em família, né? Eu me incluo com vocês, né? Então, Cadu, o lobo tem os desafios. Como vencer esses desafios e quais desafios? Eu quero entrar na particularidade de cada um, porque as pessoas olham para o Aquiles, mas tem muita lágrima antes de ser o que é hoje. As pessoas olham para o Jefferson, e aqui você citou muito bem, né? Eu tenho um filho atleta também, está com 17 anos, eu insisto nessa pergunta. Filho, fica do lado dos bons. Eu tenho certeza que também, para você chegar onde você chegou e onde você vai chegar, tem essas pessoas por detrás, nosso staff, né? Que é a nossa família. No Carlos Eduardo, Cadu, mesma coisa. Como é que você foi vencendo esses desafios e o que você pode inspirar para nós, Cadu? Porque é muito fácil pegar uma carona pronta, mas aqui nós estamos falando do começo, vocês são do começo, isso é muito bacana, isso tem que ser valorizado. Então, desafios. Quando eu comecei, quando eu comecei no esporte, eu não tinha referência esportiva. Porque eu comecei no esporte depois que eu e o Maico fizemos o Caminho da Fé, que foi uma baita superação. Chamando um livro, inclusive. Né? Virou um livro, né? E agora tá vindo a continuação, que é a parte 2 desse livro, mas é um livro mais casca grossa, né? Que provavelmente estou dando tapa na cara ali de muita gente que lê, inclusive na minha, né? Do que eu tô escrevendo lá. Mas quando eu comecei no esporte, eu não tinha referência esportiva, né? Eu tinha referências de pessoas que se desafiaram e conseguiram alcançar aquilo que elas queriam. Tanto que nessa primeira corrida que a gente foi, meu pai tava no hospital, cara, tipo... E eu não ficava pensando em referência, eu pensava em concluir o meu objetivo, né? E nisso eu sempre fui assim, de querer algo e ir atrás, né? E eu não era atleta. O esporte me ensinou
A bike me ensinou, e depois as ultras maratonas me ensinaram, que você precisa aguentar pancada sem se preocupar com o que vai acontecer com você, e você também tem que aguentar julgamentos de terceiros sem se preocupar com o que você é. Porque você tem que pensar e acreditar naquilo que você é, não no que os outros pensam que você é. Igual eu falei, o Instagram, quem me acompanha lá, e inclusive meu engajamento está subindo muito, né, tipo, ultimamente, é 1% do meu dia. O treino é 1% do meu dia. Né? Todos os outros momentos do dia lidando com a adversidade, cliente chato, estresse do trabalho, estresse no metrô, as outras coisas que dão errado e você tem que lidar com isso. Então não se deixe enganar por rede social, né? E isso é um ponto que eu sempre falei, né? Sigam aquelas pessoas que te inspiram. Então eu não tive referência esportiva, mas eu tive referência de pessoas grandes, né? Que eu li muito, Winston Churchill. Depois eu conheci o Bro, né, através do Instagram. Aí sim, o Bro é uma referência esportiva. E foi um vídeo do Bro que não me deixou desistir quando eu tava começando a pedalar. Até falei isso pra ele quando eu encontrei com ele lá na Shimano Fest, não sei nem se ele lembra. E aí sim, depois nas referências esportivas veio David Goggins, Jocko Willink. Mas a maior referência que você pode ter, a maior aposta, é como que você vai se sentir quando você completar esse desafio. Essa é a sua maior referência. É você mesmo. Como que você vai se sentir quando você propõe a fazer algo e quando você termina a fazer algo? Eu vou colocar pimenta nessa feijoada. Mas antes de você colocar pimenta, Laércio, antes de você colocar pimenta... Eu só vou colocar o óculos. Né? Não, só vou pegar um gancho. Ô, Isaac, coloca essa foto então. Só pra ver como ele se sentiu. Isaac, coloca... Não é essa não, Isaac. A que eu te mandei por último, Isaac. A última que eu te mandei agora. Você já vai falar dessa daí? Essa foi a aventura. Mas a que eu te mandei por último, tá? Oi. Eu quero aproveitar e tanto para você quanto Leandro. Não foi essa, não. Não, calma aí. Legal porque não tem a regra, né? A última, tá, Isaac? Eu sei o que vem por aí e eu quero já aproveitar o público de casa ouvir quem tá nos seguindo, né? Você viu o Cadu querendo desistir? Foi crucial. Não presenciei esse momento, não. Mas a galera que tá aqui, que é uma galera muito mais próxima, que inclusive eu já aproveito o gancho. Perfeito. Enquanto o Isaac pega a última foto que eu mandei para ele. É a última, Isaac. Para agradecer o Lucas, agradecer o Maicon, porque o Pedrinho ainda não conhecia, Pedrinho, senão eu teria te enchido o saco também. Porque essa galera vai conseguir falar muito melhor do que a mim. Inclusive, legal. Eles poderiam até estar sentados aqui, porque eles teriam mais propriedade do que a mim, tá? Bloco, viu? Teriam muito mais propriedade para falar, porque eles com certeza presenciaram isso. Com certeza. Eu não presenciei, eu já acompanhei alguns momentos do Dô. Né, Du? A gente já conversou muita coisa nesse nosso ciclo, mas para essa pergunta aí, acho que aquela galera ali sabe bem mais. Então se prepare, vocês vão sentar aqui. Alguém quer trocar de lugar? Se quiser vir, tá tranquilo. Exato. Acho que o Isaac não achou a foto que eu pedi para ele. Deixa eu ver qual que é, para ver se eu... Isaac, não coloca não, hein? Não, ele vai colocar, mas enfim... Pode seguir com a sua pitada. Não, com a sua pitada. Enquanto vem a foto, falar de desafios. Hoje a gente está celebrando, né? Mas a vida não é fácil para ninguém. Uhum. Então, os reveses da vida, né, Leandro? Com certeza. Como o Cadu bateu na sua porta, na nossa porta, digamos, tenho certeza que muita gente rotulou e não abraçou como vocês abraçaram. Porque vocês tiveram uma visão. Levei como é que você recebeu essa... Não, tem pessoas que estamos aqui por você porque a gente acreditou em você, mas nem todos acreditaram, né? Sim. Como é que você recebeu isso, Leandro? Que, na verdade, assim, eu adoro pessoas que são fora da curva. Não gosto de muito certinho, porque certinho, para estar alinhado ali, a gente adora desafios. Quanto maior o desafio, para mim, melhor. Se a gente for contar principalmente a minha história de vida, de onde eu vim para estar com empresário em São Paulo, vocês, né? Sensacional. Então, assim... Mas Cadu... tá no episódio que você fez. Fizemos isso, tá, procurar. Quando o Cadu chega com os desafios pra gente, pra mim o meu olho brilha, porque pô, é algo hiper mega desafiador. Se tá vindo do Cadu, é porque é selva. Tá vindo novo, então, tá vindo novo. Se você achou, Isaac, pode colocar, tá? Eu acho que ele não achou, isso já é a mão divina. A mão divina. Muito bem. Enquanto vem as fotos, aproveita, vai compartilhando esse link, grava isso, tá? Wolves, a marca, tá bom? Academia Aquiles. E também a Loboscast, é imperdível. Os episódios tem lá atrás. É muito bacana você te revirar e ver a história, né? Foi uma evolução do primeiro até o último, que foi o que eu gravei com o Leandro.
Tive uma evolução. Essa aí que eu agradeço ao querido Lucas, que me mandou aí, ó. Adoram essa foto, hein? Guararema, é isso? A foto ficou legal mesmo, só estragou a barriguinha do rapaz aqui. Ninguém tinha nem visto. Não tava shapeado. O fundador vê umas coisas. Não, é barra. Mas você, pegando o gancho do que você tinha dito, respondendo o que o Laércio tinha te perguntado, é isso aqui que você queria dizer? Que evolução, hein? Que evolução. Da primeira foto. Não é? E aí? A evolução como um todo aí, nesse momento. Essa aí foi a última corrida do ano, foi a corrida do Eu acho que o mais, o mais importante aí foi a evolução psicológica que você teve dentro dessa corrida, né, Cadu? Bacana isso, hein? Essa foi sensacional, né? Sensacional. Aconteceu muita coisa nessa prova pra ser campeão. E aí, mas quer compartilhar alguma coisinha, pelo menos? Cara, eu lembro que a gente largou aqui, aí eu lembro que o Lucas quase derrubou esse cara aqui. O cara quase caiu. E aí eu perdi a suspensão nessa corrida, eu perdi parte do câmbio, e em um dos trechos da corrida eu perdi a corrente também. Inclusive foi um atleta da Caloi que me ajudou lá, até o agradecimento aqui a ele, não sei o nome. E a gente recuperou, acabei chegando em quarto lá, mas fui campeão da temporada. Mas essa corrida aqui, eu acho que em cima da bike, ela foi a segunda mais difícil, porque eu fui campeão nesse domingo, né? No domingo anterior, teria um desafio de Santa Branca de mountain bike. Era a primeira prova da cidade. E eu cheguei lá favorito, né? Porque eu tava disputando o título. Já ia correr fora, ia ser uma etapa no Chile, que o Alessandro acabou indo no meu lugar. E lá em Santa Branca, eu quebrei, aí eu cheguei em último. Tipo assim, eu cheguei em último, eu me arrastei naquela prova, empurrei a bike, tipo assim, eu pedalava, não saía do lugar, foi um sofrimento horrível. Tipo assim, disputando o título de outro campeonato. E foi uma semana para recuperar um mental para vir aqui e ser campeão. Inclusive a gente estava hospedado num sítio, né? Tava tendo a rave da fé lá, cara. Não foi? Tava todo mundo dormindo, assim, tipo assim, um barulheiro lá, e eu consegui dormir tranquilo. Mas foi uma baita prova. Essa daí foi legal ganhar. Foi legal ganhar essa prova aí. Eu tô com saudade da bike. Bacana, vamos ver se ano que vem. foi bacana o que o Leandro colocou, Cadu. Aproveitar o Jefferson e o Leandro e você. Hoje se fala muito da saúde mental, né? Minha esposa é psicóloga e a gente tem acompanhado vários casos. Mente, corpo, vontade e emoção. Que dica que a gente pode dar para quem vai assistir esse podcast de um cara que veio do nada, né? Que veio de uma periferia. Hoje a marca Wolf ela já chega aí com pretensões de alcançar outros países. Estamos trabalhando para isso aí. Né? Mas eu queria ouvir, Cadu, de você, do Jefferson. Eu quero explorar vocês porque vocês são referências. Que momento a gente tem que trabalhar a mente no sentido... A gente está falando de desafio e de existência. É uma linha tênue. Está muito perto uma da outra, né? Tanto é que... Leandrão, deixar com você, Tanto tá? Leandro, vamos pegar aqui numa corrida, só um é campeão. Né? Isso não tira o valor do segundo e terceiro colocado, né, Jefferson? Mas você está determinado a prosseguir algum estilo. Nós temos atletas aqui junto conosco, né? Pedrinho. Como é que faz para quem está iniciando ou quem já está no topo? Como manter a saúde mental, o equilíbrio, sabe? Palavras que estão na mídia aí, mas que as pessoas não têm essa referência onde buscar. Onde é que eu busco isso? Eu acho que o primeiro foco é eu comigo mesmo, né? Essa velha frase. A primeira coisa, eu tô concorrendo comigo mesmo. Qual é a maior concorrência? Sou eu. Né? Qual é o maior desafio? Você. Sou eu. Perfeito. Independente se eu vou chegar em último ou em primeiro, eu estou desafiando a mim mesmo, né? Então, tem que ter focado nisso. O desafio é comigo. Não interessa se o parceiro vai estar voando ou se vai chegar em primeiro. O desafio primeiro é comigo. Então, como é que eu me preparo para esse desafio mentalmente, fisicamente, todo esse processo que a gente tem de conhecimento dentro do mundo do esporte? Se você treinou, você sabe o seu limite. Uma das primeiras coisas. Você tem um limite, né? Então, se você treina, você conhece seu corpo, você conhece sua mente, né? Para estar numa prova mais cascuda, digamos assim. Então, você começa com um treinamento. Treinamento físico, você vai treinando essa parte mental. Ler livro, né? Já está aí mais do que comprovado cientificamente, que vai te ajudar nessa parte emocional e mental. Eu sempre estou ligado na questão do apoio familiar. Se você tem uma estrutura familiar bem unida, lobos, né? Você consegue ter esse raciocínio mais claro, essa clareza melhor dentro da sua mente, de se preparar psicologicamente, né? Então, esse é o foco de juntar essa parte da família, juntar com o treinamento e pôr em prática. Vai se divertir.
vai para uma maratona, ou vai para uma corrida, ou vai para uma bike, você tem que ir para se divertir. É você com você mesmo, entendeu? Lógico, tem toda a sua estratégia, é se preocupar se o outro tá vendo, mas a principal foco é você. Você que tem que focar em você. Agora eu quero ouvir os dois. Tá, vamos lá. Na verdade... disciplina. Fala aí, Disciplina. Mas nossa. assim, quando eu não alcanço meus objetivos, aí de tudo que ele já falou, porque assim, eu tô falando com campeões. Aqui vocês têm títulos, vocês têm know-how. Isso é importante para quem precisa nos ouvir. Disciplina aliado à saúde mental. Como é que eu pratico isso? Assim, o Leandro foi muito feliz na colocação dele, né? Que não sei se o Cadu vai concordar comigo, mas foi muito feliz na colocação dele de ser você com você mesmo. Minha esposa é psicóloga também, então me ajuda muito, que a gente conversa pra caramba a respeito, né? A gente discute muitas coisas, mas por mais que nem sua esposa também, mas por mais que a gente tenha essas pessoas, até com conhecimento técnico que possam nos ajudar, é muito você com você mesmo, no trecho, sabe? No trecho é você com você, e a disciplina que você falou, se você não tem, diz até aquela música, né? Disciplina é liberdade, literalmente, cara. Literalmente. Entende? É você acordar para fazer o que tem que ser feito, mesmo sem querer fazer. Cara, bacana. Entende? Mesmo sem querer fazer. E tem só uma questão que você mencionou, eu concordo contigo, mas só um parêntese, que é, numa prova só existe um campeão. E aí eu faço o link com o que ele falou, na verdade, ali é todo mundo campeão. Excelente. Cara, de verdade mesmo. Se você, e aí todo mundo fala, né, se você vai correr 42 quilômetros em 3 horas ou em 2 horas como Kipchoge, não importa, você vai correr o mesmo trecho que ele. Excelente. Não tem como você não se considerar um campeão, entende? É só um parênteses nessa fala. Não, perfeito. Porque, nossa, é muito importante, de verdade mesmo. E aí quando você entende isso, você cai no que o Leandrão falou. É você com você sabe a tua estratégia, você sabe o que teu corpo é capaz de fazer. Se eu quiser competir com o Du, eu vou perder e eu vou me machucar. Se eu quiser com o Leandrão, vai ser a mesma coisa. Então, assim, cara, qual é o teu limite? E por que você tá ali? Quando você responde isso, aí já foi. O restante é tudo, né? Você tem que entender, principalmente, a razão que te levou tá lá, né? Eu vou falar aqui, porque vocês me conhecem, eu sou muito competitivo, eu detesto perder. Não gosto de perder, eu vou para geralmente as provas eu vou para ganhar, e assim, de 10 provas que eu vou para ganhar, eu ganho uma. Você não vai ganhar todas, né? Você tem que saber lidar com a derrota. O Pedrinho tá ali, corre muito bem, é um excelente corredor. E a gente sempre fala, né? Vencer não é a prova, cara. Você venceu toda uma rotina, toda a dificuldade, né? Vencer e estar na prova ainda mais para quem é amador, né? É a cereja do bolo só, tipo... A vitória mesmo tá no bastidor lá. Quando você acorda cedo, você vai treinar, quando você entrega o seu trabalho bem feito. Né, quando você consegue se alimentar direito, quando você consegue cumprir as orientações do seu treinador. Geralmente eu não cumpro. Eu faço tudo diferente. Eu tomo bronca. Mas é diferente, né? Assim, eu canso de falar para todo mundo, faz um desafio. Não precisa ser uma corrida, não precisa ser uma competição, mas se coloca um desafio para você se enxergar vencendo esse desafio, porque aí a sua percepção de você mesmo vai mudar. Né? Quando você virou corredor, maratona, sua primeira meia maratona, a gente estava junto. Na meia a gente estava junto, né? Você ficou falando que não ia conseguir. Eu falei, vai conseguir. E foi. E as águas, né? E as águas abertas também. Inclusive, o Felipe, que é nosso treinador em comum, né? Falei pro Felipe, o Jeff falou que não vai. Ele falou, vai. Eu falei, eu vou fazer ele levar um short. Ele levou um short e venceu. Né? Porque a sua derrota começa com você mesmo. Na sua cabeça. E a sua vitória começa com você mesmo, na sua cabeça. É assim que funciona. Caramba, tá muito legal isso aqui. Aproveitar que tem psicóloga na plateia. Como que eu lido com as minhas frustrações? Então, o caminho. Jeff, você tem uma biblioteca virtual na sua cabeça aí. Até vou recolocar. Então, deixa eu recolocar a frase aqui. Então, assim, todos são campeões. Talvez um ou outro saia com o troféu, vamos dizer assim. Mas boa, tem o troféu de você ter superado, né? Superação. Eu fico pensando quem nos assiste e vai chegar esse material que é muito bom. Onde que eu busco essa inspiração? Porque não é só o Wolves ou o Loborcast, mas eu estou falando de projeto de vidas que inspira pessoas, né? O que o Cadu pensa, e eu divido os amigos da bancada, para onde a Wolves vai, onde a Loborcast vai, o que a Wolves quer atingir, o que a Wolves quer atingir. Então, a Wolves agora ela tá
Espero que consiga, né? Ela entrou na Angels List, né? Lá em Dubai e na Espanha. Né? Acho que eu até comentei... Eu comentei com alguém aqui, se foi com o Lucas, com o Maicon. Ela tá na Angels List, então a gente tá buscando investidores estrangeiros porque eu quero que a Wolves abra portas lá na Europa. Né? E a Angels List, ela funciona como um help bank, né? Um investidor estrangeiro, ele olha a marca lá, a startup, ele vê que tem potencial, ele investe capital nisso para fazer a marca se tornar global. Então, o primeiro passo que eu já dei, né? Inclusive, ela já está na Angels List. Eu já conversei com o pessoal de lá da Europa. E também eu quero que ela vire não só uma marca de referência no mundo esportivo, mas vai virar aí também uma marca de referência no mundo da moda, tal, então, que é a Wolves Luxury. Então, estou desenhando ainda essas questões. Então, esse é o primeiro passo da Wolves. Aí tem que eu e o Leandro, a gente está conversando, aí o Maicon e o Lucas, aqui a gente quer colocar uma Wolves Academia lá na Zona Leste. E o Lobos Cash, eu quero que ele seja um canal de comunicação que as marcas se sintam à vontade para estar aqui, assim. Eu falei, né, aqui tá até falando dos bastidores, né, a gente tem muita porcaria na internet, né, e que é compartilhada de graça, assim, tipo assim, é muito fácil acessar porcaria, né, e um conteúdo que pode transformar a vida de uma pessoa é muito difícil ser compartilhado. E é isso que eu espero do canal, né, do Lobos Cash. E aí tem as outras partes da Wolves lá, que estão crescendo, o Wolves Summit, né, que se tudo der certo a gente faz em novembro. Tem o livro que tá para sair também, que vai sair com o meu nome, mas vai ser com a marca da Wolves, né, porque esse livro tá muito casca grossa, não... Você chegou a ler o que eu te mandei, o material? Sim, a introdução. Tem bastante coisa, né, Cadu? Tem bastante coisa para sair esse ano que vem. Eu tô com um ponto aqui, ó. Eu tô aqui, ó, acompanhando aqui, ó. Nós temos algumas perguntas aí, Jeff. E o Isaac tem mais foto aí? Como é que tá isso aí? O Leandrão pediu pra colocar umas fotos aí. Eu cansei de me comprometer. Então, assim. O Leandro tá aqui. Leandrão pediu fotos. Se pediu, tem. Aí, ó, tem uma aí. Rapaz. Essa eu vou ficar de óculos. Não, eu vou chorar de óculos, vocês não vão Tá ver. mais amena. Assim, Caduzão. Lisboa, eu acho. Lisboa, Portugal. Portugal. Mas vamos voltar aqui Brasil. Primeiramente, acho que você, né, a maioria da galera sabe, a gente foi do Exército Brasileiro, né? Dá uma pinceladinha sobre isso, perfeito, né? O que deixou você mais cascudo, diríamos assim, com mais personalidade, começou a moldar seu perfil a partir de ali, demais, né? Inclusive, hoje é dia da infantaria, né? E eu servi na infantaria do Exército Brasileiro. O Exército, embora eu não concorde com o modelo de alistamento que é hoje, eu acho que ele deveria ser livre para qualquer idade, como é nos outros países. Porque se tem um cidadão, homem, de 30 e poucos anos, que está desempregado, ele poderia encontrar no Exército uma função. Né? Poderia ser uma porta de emprego. E hoje, com o alistamento obrigatório, você coloca muitos jovens que não queriam estar lá e poderiam estar fazendo outras coisas para desenvolver a carreira. Então, esse é o meu discordo com o modelo que é o Exército hoje. Mas o Exército, ao mesmo tempo, ele é uma cimentinha, cara. E dependendo do batalhão que você cai, essa cimentinha entra e vai ficar adormecida lá por muito tempo. Eu sou muito grato ao Exército Brasileiro, ao batalhão que eu servi. Inclusive, eu tenho contato ainda com os militares que serviram comigo. E a sementinha da infantaria ficou lá, porque foi lá no Exército que eu aprendi a me desafiar, né, a escalar, aprendi a atirar, né, aprendi a me virar quando necessário. E isso só veio à tona, eu saí do Exército, né, por questões de desacordo com algumas coisas, né, e aí acabei saindo. E anos depois, quando eu voltei, eu fui para a faculdade e tal, e aí fui fazer a rota da Romaria com o Maicon, né, que aquilo que eu aprendi no Exército começou a voltar, né, aquele sentimento de garra, de vontade, de não desistir. Então tudo isso foi plantado lá enquanto militar, né. E o Exército é uma escola, cara, tipo, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, né, as Forças Armadas, é uma escola que ela forma cidadão, cara. Então, ao mesmo tempo que eu não concordo com esse modelo, o modelo que é hoje tira muito jovem da droga, tira muito jovem que iria para a rua, acaba indo para o Exército e no Exército ele se torna um cidadão. Então é meio contraditório, mas é assim que funciona, né? Uhum. Eu sou muito grato ao Exército, o Exército me moldou demais. Assim. Aprendi a ser da infantaria e da montanha no Exército, né? Que legal. O Exército foi uma escola, baita escola. Vamos dar uma pincelada. Você foi até a Europa, e essa foto aí, vamos falar um pouquinho lá sobre as... Legião Estrangeira Francesa. Muita coisa que aconteceu lá eu não contei, né? Inclusive meu prazo tá vencendo para voltar para a Legião, ele encerra no dia 27 de maio, agora na terça.
né? Fui com mais 2 amigos, o Luiz e o Maurício. Inclusive, por esses caras eu dou a vida, se necessário for, né? O que a gente passou na Europa lá. E dentro do quartel, a Legião Estrangeira, muita gente fala aqui no YouTube, a Legião Estrangeira é isso e aquilo, mas no momento que eu pisei no Fort Nogent, lá no quartel, até o momento que eu saí do quartel, né, eu fui muito bem tratado pelos oficiais, né, pelos oficiais franceses, né, e teve um soldado russo lá que eu conversei com ele. Não é esse bicho de 7 cabeças que o povo pensa que é, mas assim, é muito mais rígido que aqui, né? Eu acabei voltando, mas foi um aprendizado, cara, viajar. A gente conversou, né, inclusive quando a gente estava lá na Europa, a gente fez uma chamada de vídeo. Viajar à Europa foi um desafio. Cara, aprendi demais essa viagem, eu dei risada demais. Dividi ônibus com árabes, indianos, aí um amigo polonês que a gente fez lá no caminho, tá vindo pro Brasil, inclusive, né, o Joseph. E, foi uma aventura, cara. A gente, não sei o que tinha, a gente tava saindo de Lyon, eu acho, na França, e de uma mochila lá de um árabe saiu um monte de barata, cara, no meio da estrada. Aquele povo gritando em árabe, em indiano, em português, em inglês, não tava entendendo nada, velho. O motorista mandou todo mundo descer, tira as mochilas, só vai subir no ônibus quando não tiver nenhuma barata. Foi uma puta da aventura. Cara, vocês têm noção que foi a Europa. E aí foi Lisboa, né? Portugal foi o lugar que eu fiquei mais tempo, eu acho, lá, assim, de dias. E foi o que eu mais gostei, né? O povo meio cascudo. Isso tudo que causa, né, Cadu? Essa experiência de aprendizado, de deixar você mais cascudo. Sim, você não pode deixar o moral cair quando aquilo não dá certo, né? O meu objetivo era ir pra guerra mesmo, todo mundo sabe, né? Inclusive tem oportunidade para voltar. Recebi a oportunidade lá para lutar com o Maurício Convenience no Oriente Médio, a gente não foi. Mas olhando aí pra Europa, cara, eu não sei se eu voltaria hoje para as Forças Armadas, inclusive posso, né? Tem um amigo lá, o Dione, que está servindo na Alemanha, ele serve aos Estados Unidos, mas está baseado na Alemanha. A gente conversou, ele falou, portas abertas, se quiser vir, você vai se dar bem, tem porte físico para isso, mas hoje meu foco está na Wolves, né? Eu quero fazer a marca crescer, tá na Angels List lá, eu quero expandir o negócio, quero que isso daqui vire um modelo de negócio diferente do que a gente tem hoje. Estou buscando muita inspiração em coisas de fora, né? Tanto que estou negociando com a marca aí pra gente trazer um modelo que apareceu lá fora, né, de apresentação. Então vamos ver se vai sair, né? Tomara que saia. Tô precisando de dinheiro, marcas, patrocínio. Mas é sempre isso, né, Cadu? A gente sempre dos nossos projetos que às vezes a gente pensa que não deu certo, mas na verdade esse é um projeto que deu certo. Porque você trouxe experiência para estar implantando nessa nova empresa. Experiência internacional. Experiência internacional. Lógico. Então a gente nunca foca assim, foi algo que não consegui fazer. Não. São pensamentos diferentes, não são ideias diferentes. Momentos diferentes que vai te auxiliar lá na frente com um novo projeto e você vai trazer todo aquele gabarito de aprendizado para esse novo projeto. Nessa aí foi uma aventura, cara, assim, tipo, a gente passou muita coisa lá, vocês não têm noção, né? Foi muito engraçado. Portugal, você tem outra. Tem outra. País Basco e França. França toda, né? Eu acho que tem umas fotos mais aí. Tem? O Leandrão pediu. Mas assim, Essa aí foi Lisboa também. Foi Lisboa também, Na praça. Na praça. Cara, a gente quase tomou um golpe lá, né, na França dos armênios, cara. E aí a gente quase saiu uma confusão lá, né? Porque os armênios tentaram assaltar a gente, Assaltar brasileiro. Quase que eu falei pra ele, irmão, sou de Itaquera, velho. Amigo! Itaquera, Jardim Marabá, vai assaltar nós? Tá maluco? É só mandar um zap. Mas foi a baita aventura, cara, a Europa, assim. E agora, assim, eu iria pra lá no final do ano, mas aí a gente mudou o roteiro, mas eu quero ir pra lá porque eu tô negociando as coisas da Wolves, na Angel List lá, né? E eu quero expandir o negócio lá. A Angels List, para quem é empreendedor, cara, que tem startup, é um caminho. É um caminho. Depois a gente até conversa sobre isso, que é interessante. Experiente que você, na próxima vez, já não vai negociar no presente momento com a galera que tentou te assaltar lá. Então já é uma baita experiência, né? Os armênios, né? Já fica atento. A Europa é pancada, velho. E eu não gosto muito de viajar com agência, né? Eu viajo por conta e vou me virando no caminho lá. Então, acho que isso também Eu sempre fui assim, né? Isso foi me moldando, né? Desde a primeira vez que eu fui pro Chile. Agora, e aproveitar assim, Cadu, conta um pouco da experiência de mochileiro, porque quantos países você já visitou? Até pra galera. Sim. Até as marcas que vão nos assistir ter esse interesse, saber quem é o fundador. A gente tá conversando com as marcas aí, inclusive 2 marcas assim que abriram as portas, assim, a gente não chegou ainda, né, ao acordo e tal, e negociar,
mas que foram muito carinhosas em conversar comigo, assim, tipo assim, de abrir as portas de conversar. Foi a Itambé e a Coca-Cola, cara. Tipo, tô conversando com eles lá e, o pessoal do marketing da Itambé, sensacional, assim. Quantos países você foi? Principalmente aqui na América do Sul. Né? Aqui foi, mas foi pouco, viajei pouco. Viajei 5 países, 4 países aqui, 7 lá. Eu acho que viajar, cara, tipo, não é a questão assim de você sair do país, é a questão de você sair de onde você veio, cara. Tipo, isso te dá perspectiva, te dá possibilidade de ver novas realidades, de você voltar com ideias, né? E descobrir, né? Eu não quero morrer onde eu nasci. Ou se eu tiver que morrer onde eu nasci, que pelo menos eu tenha descoberto o mundo e visto outras coisas, conhecido gente. Eu acho que as viagens, no geral, no todo, elas me moldaram na questão da comunicação, porque me comunico com gente, assim, de forma fácil, né? Onde eu tô, eu consigo conversar com a pessoa. Desenrola. Né? Se eu tivesse ficado preso ali onde eu nasci, meu pai no bar e seguido o mesmo caminho que ele, né? Provavelmente eu não estaria aqui hoje, não teria isso aqui, né? A gente não estaria aqui, né? Então, acho que viajar me abriu portas mentais, assim, de expansão mental para eu conseguir conversar com todo mundo. E aprendi muito vendo as coisas lá fora. Já fui preso lá fora. Olha que bacana. Ninguém sabia disso, mas é verdade. Mas não roubei ninguém, não. Só tava bêbado na rua lá e fui preso. Olha que é o esporte, né, Jefferson? Universal, né, Leandro? Como que o esporte liga as pessoas, né? Ah, sem dúvidas. Mais fotos, surpresa? Não tem. Clima de aniversário. A gente tem aqui. Eu acho que tava mais legal a conversa. Alguém quer trocar aqui de lugar? Eu acho que tem uma galerinha da plateia que pode perguntar também para você, que eu acho que eles estão com muita vontade de te perguntar. Essa daí, na verdade, Laércio, foi arte sua, Laércio. Essa daí. Eu queria trazer para o público que nos assiste, né, a importância de... Dizem que um homem ele tem que plantar uma árvore, escrever um livro, e qual é outro? Não tem? Quem é o filósofo? Uma árvore. Tem três. Árvore, o livro. E fazer um filho. Isso. Então eu já tenho um filho, já plantei árvore. Tudo bem que foi naquela da escola no copinho, né? Descartável. Mas plantei. É verdade, é o feijãozinho da escola mesmo. E esse livro eu tive a graça, né? O Cadu, ele acompanhou desde do começo, né? Foi uma conclusão do curso que eu fiz. E também pude levar em 4 países agora no final do ano. E como o Cadu tinha essa experiência internacional, somou bastante. O que mudou no Laércio? Mudou de tudo um pouco, como você mesmo disse, né? A visão é muito importante, né? Porque copo cheio, copo vazio, né? E faz esse link com o esporte que é universal. Como que o esporte tem eu não sei se eu usaria essa palavra, Jefferson Leandro, poder, mas a sinergia, como que une, né? Como que transcende nesse sentido. Então, essa foto foi mais para dar um agradecimento aí ao Loboscast, que também serviu de divulgação e mostrar que a gente está junto. Foi mais nesse sentido, estamos juntos. Os portos são sempre abertos aqui. Para quem quiser vir conversar, já falei. Eu tô com outras ideias de programa aqui, que envolve vocês 3, depois eu falo. Não, mas sabe tô com as ideias na cabeça que pode falar. O que é legal, Du, é que você explorou muito fora também, né? Diferente de mim, que explorei Barra Funda, Itaquera, Leandrão? Mas brincadeiras à parte, aqui no Brasil também, e principalmente com relação às peregrinações, eu queria que você falasse um pouco, até aproveitando o Laércio. Legal, isso é bacana. Eu queria que você comentasse, eu nunca fiz, tá? Sabe o que é uma coisa que é engraçado, que eu acho interessante? A galera não é do esporte, mas elas caminham 200 quilômetros e vão por um objetivo. Né? Inclusive, eu até pedi pro Isaac colocar uma foto aí também. Não, mas calma, tá tranquila. Tá nessa, né? É mais pra você lembrar. Só para você lembrar e comentar a respeito de qual a diferença, né? Inclusive o Maico aqui tá ali, tá? Se quiser quer vir aqui, pode vir aqui, coloca a cadeira aqui. Daqui a pouquinho vai vir todo mundo. Qual a diferença, né, que a gente faz ou qual a proximidade que tem? Assim, as peregrinações, quando a gente decidiu fazer a primeira, que essa aqui já foi na Rota da Luz, né? Foi na Rota da Luz. Quando a gente decidiu fazer a primeira, o Michael que tá ali, a gente tava num churrasco na casa de um amigo nosso, que o pai dele tinha acabado de falecer, o Kurt. E a gente tava meio que bêbado, e o Michael chegou, vamos fazer uma caminhada pra Aparecida? Eu falei, vamos, que se eu for sozinho, você vai morrer. Se você for sozinho, você vai morrer. Morre os dois juntos. Mais ou menos assim, né? Não foi? E aí a gente resolveu fazer, mas a gente começou pesquisando como que a gente chegaria lá que não fosse pela Dutra, né? Um caminho alternativo. Aí a gente encontrou o Caminho da Fé, que foi inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, caminho milenar.
O lance da peregrinação é o seguinte, eu falo isso para todo mundo, né, que tem a possibilidade de andar, que tem 2 pernas. Façam a peregrinação. Porque independente da religião, né, muitos peregrinos passam lá e não têm religião, ou são de religiões de origem, de matriz africana, ou são evangélicos, né, protestantes, nós evangélicos católicos, porque a peregrinação ela vai te dar a casca de você aguentar, né, as suas emoções no momento que ninguém tá vendo. Porque ali, a gente tá fazendo junto, mas a peregrinação é individual. Você vai aprender sozinho, você vai chorar sozinho, você vai saber suas dores sozinho. E você vai conversar com Deus sozinho, na sua intimidade. É um momento que eu me senti muito mais próximo de Deus ali. Eu falei isso no meu livro. Na Caminho da Fé, a primeira vez, teve um momento que eu nunca mais tive essa sensação. E eu tive lá, de eu conseguir escutar o silêncio, cara. Tipo, isso é absurdo. Tipo, vocês não têm noção o que é você escutar o silêncio. Tipo assim... Isso é forte, hein? Escutar o silêncio. E você ter a oportunidade de viver isso e se aproximar de Deus, né, da sua fé... Isso me moldou também, porque nos momentos de dificuldades eu consigo saber que tem um Deus que me protege, que me guarda, né? E ele tá olhando por mim. Peregrinação mudou minha vida, cara. Tipo, de lá foi o divisor de águas, né? Porque antes da peregrinação eu ainda tava na faculdade e era balada, bebida. E de lá pra cá foi uma transformação que todo mundo acha quando eu falo foi de um dia pro outro. Não foi, é contínua, é todo dia. Mas aqui foi um divisor de águas, cara. Essa aqui foi na Rota da Luz já. Essa aqui eu fiz de Crocs, que eu tava com o pé arrebentado, né? Foi isso? Crocs rosa, eu acho, o roxo, não lembro. Foi legal. Peregrinação, se tiverem oportunidade, façam, porque... a gente tava no Marins semana passada, né? Tava escalando no Marins. Aí a Carol, sabe a Carol? A Carol é uma amiga nossa da igreja e ela tem uma dificuldade que ela não anda. Né? E aí ela falou assim, eu queria estar aí. E ela não tem oportunidade. Tava comigo agora. Um abraço, Carolzinha. Então, aqui, nessa sala, todo mundo tem 2 pernas, os 2 braços e consegue levantar da cama e fazer uma atividade. Você não precisa virar atleta ou colocar nas situações que a gente se coloca de prova, de competir, mas você consegue andar no parque e agradecer a sua vida, cara. Tipo, isso é o mais importante. Então faz isso. Tipo, você não quer ser religioso, seguir igreja nenhuma, você quer só agradecer a Deus? Acorda cedo, vai lá, faz a caminhada e faz seus agradecimentos. É isso que a peregrinação ensina. Tá vendo? Vai brincando. Loboscast é muito vai mais brincando. Que, né? Eu tive a oportunidade quando o Cadu mandou para mim o escrito, que hoje é um livro, né? A Peregrinação, Rota da Luz. Tá saindo 2 aí. Eu li em 2 horas, cara. Quando o livro é bom, você lê na hora, né? Se der um livro para mim, o trem for bom, o livro se conhece pela capa, né? O prefácio ali. Rapaz, eu li em 2 horas e falei, não, então escreve o prefácio. E foi com muito carinho, muito amor. E vai com aquilo que o Leandro falou, encontrar-se consigo mesmo, né? Então, esse é o desafio. Esse é o desafio. Porque a gente está num mundo tão agitado, tão corrido, que falta esse tempo, né? E nas faculdades da vida se estuda Agostinho, que foi na Igreja Católica chamamos de santo, mas um grande filósofo também. Ele diz uma frase que é muito interessante, a psicóloga vai saber. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Então acredito que o Cadu ele se conheceu, ele se aceitou, mas ele superou isso e transcende isso para nós. É muito legal, porque hoje está falando do Cadu, mas eu tenho que citar o Jefferson, tenho que citar o Leandro, eu tenho que me citar porque eu sou a primeira pessoa, como você me disse, que encontra comigo mesmo, né? Isso faz muita gente pensar. Isso é muito legal. Então a filosofia passa por nós, porque o que você falou agora é uma frase assim, só quem encontra-se consigo mesmo é capaz de falar, como é que eu vou escutar o silêncio, cara? Não, isso foi sensacional. Eu só passei por isso uma vez e é absurdo, cara. Tipo, você não consegue explicar, de verdade, cara. Então, se tiver a oportunidade... Tá sou eu, pô. Se tiver a oportunidade, assim, de fazer uma peregrinação, e aí faça uma peregrinação por você mesmo, assim, sabe? Porque, você vai conhecer pessoas, né? O Marco é prova. Quantas nós já fizemos? A gente encontrou senhoras de idade que, se você olhar na rua, você fala, essa senhora não consegue andar 10 metros. E ela andou 200 e poucos quilômetros de montanha, pela fé dela, né? Então, não foi ela que foi. Foi a fé dela que foi. Não, e acontecem umas coisas assim extraordinárias. Então, e aí você começa a acreditar na realidade, assim, no mundo, que tem pessoas boas ainda, né? A gente está rodeado de informação ruim, notícia ruim o tempo todo, mas quando você sai aí, você olha, só, tem tanta gente boa aí fora, cara, tipo,
dá uma oportunidade para você fazer um desafio desse, né? Falei isso. Inclusive, eu já falei pro Mike pra gente fazer um episódio só de peregrinação. Seria legal. Só para falar dessas jornadas, assim. A gente conheceu muita história no meio do caminho, mas muita, véio, tipo, coisas boas, engraçadas. Eu briguei com o Mike em um dia das peregrinações lá, passamos uns perrengues, né? E isso nos moldou, cara. Tipo, sua vida não mudou depois lá? Acho que é isso, né, Cadu? De colocar pra fora tudo aquilo que tá meio que te incomodando, né? Nessa parte de peregrinação. A gente coloca, pô, tá me incomodando. Põe pra fora e você alivia, deixa pra trás, né? cara. Você deixa mais leve, né? Deixa mais leve. Eu acho que o Maicon tá ali, o Lucas, sabe? As esposas, eles estão doidos para te fazer alguma pergunta. Eu acho. Não, eu acho. O que você sugere? Convida eles para sentar aqui. O que é? Tá aberto. Tem 20. Tem 20. Maicon, qual pergunta você faria para o nosso querido Cadu, que hoje tá fazendo aniversário? Vamos considerar como hoje. Vamos considerar como hoje. Ressalvando que esse episódio era para ser uma resenha, tá? Não era para ser especial de mim, não. Não, esse episódio. Por isso que eu convidei essas peças para apresentar. São as pessoas que eu Você não entendeu quando eu fui acordar às 4 da manhã, porque 6 horas. Lucas, já vai pensando 5h30, 6 horas, eu já tava trocando as mensagens, irmão. Já 6 horas da manhã, amigo. Meia-noite eu tava conversando, querido. O lobo chama a alcateia e. Você acha que vai andar sozinho? Nós temos um propósito hoje, fica tranquilo. Tá, tranquilo. Abre o coração. Tá aberto, tá sempre aberto. Não, mas é um dia muito especial, uma data muito especial. Vem cá fazer essa pergunta. Né? E do completando em seus 39 anos de jornada. A jornada maluca, brutal e delirante. E olha só, o Maicon, gente, o Maicon é amigo praticamente de infância. É meu irmão, o Maicon é um irmão, né? E Maicon, qual pergunta você faria para o nosso querido Cadu que você gostaria que ele respondesse e ficasse registrado para que quem assistir depois fale assim? E fica à vontade, é sem pressão, porque você conhece a melhor do que a minha. Até disse para ele, eu falei, cara, ninguém é melhor do que vocês. É um cara difícil, viu? Ele desafia, gosta de desafio, né? A pergunta para ele é o seguinte: sempre, qual que é o próximo desafio? Entendeu? Ele já tá me colocando em uma furada aí no final do ano. Aceitou, né? E é um cara viajante, gosta de viajar bastante. E eu quero saber qual que vai ser a próxima nossa peregrinação. A peregrinação é a de 10 anos, né? Ano que vem? 10 anos, ano que vem. E vamos fazer sim um episódio aí de peregrinação. Vai ser legal. Que é muito bacana. Eu senti que o Michael, ele tá com medo do próximo desafio. Então, o Michael usou essa oportunidade para se preparar para o próximo desafio. Eu entendi, Michael. Saber o próximo para mim já ficar esperto, entendeu? Eu entendi. E aí, Edu? Não, o próximo desafio que a gente tem juntos é a viagem, né? A gente vai fazer um mochilão em América do Sul, até o Uruguai de carro, né? Ponta do Leste, parando pelas praias aí. E lembrando, hein? Eu vou com meus filhos e com a minha família, vai hein? tudo legal. Sensacional. Passar Natal e Ano Novo on road. Legal. On the road. Mas se for desafio esportivo, o próximo é a luta, né? Tá para acontecer. E aí estamos negociando. Eu espero que o Josafa cumpra com a palavra dele, né? De vir lutar no Brasil. E depois disso tem um outro cara aí que tá me caçando também, né? E aí essa vai ser um pouco mais difícil, né? Que é um russo. Mas o principal desafio desse ano é a luta, né? Que eu espero que saia esse ano ainda, né? Se não sair esse ano, assim que sair o visto do Josafa, que ele ainda não tem visto. Mas vai ser um desafio agressivo, né? E falando de desafios aventureiros, que a gente vai fazer a travessia aí até Ponta do Leste de carro, que a gente vai passar em Chuí. Meu, já pensou? Eu vou pra Chuí. Nunca falei isso na vida. Já pensou? Onde você tá? Em Chuí? Já falamos. E aí a gente vai passar lá, cara. Vai ser, a gente tava montando um roteiro, o Lucas também vai com a Rochelle. Ah, que legal. Vai ser um Family Travel Adventure. A galera que vai com o Cadu estão preparando pra fazer os alongamentos. Vai cuidar dele? É possível que eu dê algum... Não, legal. Valeu, Michael. Olha Obrigado, só, Michael. Vamos ver. Uma salva de palmas pro Michael, né? Porque não é qualquer um que vem aqui, dá a cara assim e faz pergunta, né? Cara, Lucas, e aí, Lucas? Qual pergunta você faria pro nosso querido Cadu? Vamos fazer melhor? Deixa ele sentar aqui pra fazer a pergunta, pra ficar um negócio mais fácil. Vem cá, não, fica aí. Senta aqui, já tá aqui. Aí. Vocês estão me colocando, querendo. Não, tá acabando o tempo, hein? Fica de olho no tempo ali, ó. Essa, tá tranquilo, tá tranquilo.
a cadeira da verdade, tá? Cadeira da verdade. Qual pergunta você faria, Marco? Desculpa por não ter pensado isso. Foi bem. Fazer quase um roda viva aqui, né? Vou fazer um próximo. Dá vários takes, viu? Qual pergunta você quer fazer pro nosso querido Cadu, que você gostaria que ele respondesse e se influenciasse outras pessoas, ou até te desse uma resposta? Sim. Na verdade, o que ele até comentou da luta agora, quer saber da luta. Como é que ele tá se preparando, tanto fisicamente e emocionalmente, né? Mentalmente. Legal. Como é que tá sendo aí pra... A luta... Primeiro a luta seria contra o americano lá que arregou, né? Então aí encontramos o Josafa, que é um pastor lá de Angola, um cara muito sensacional. E muito mais forte que eu, né? E mais alto. Então a gente fez um trabalho até agora de técnica, né? Mas aí por questões de rotina, de horário, eu tive que mudar o treinador, né? Porque o Kelson, que tava comigo lá, os horários deles não estavam batendo com o meu. Aí agora eu comecei a treinar com o Lohan, que foi meu primeiro treinador no boxe antes da pandemia. Desafio de treinar o mental para luta não tem. Assim, tipo, não tem preparo emocional para isso, porque você vai tomar pancada e vai se machucar. Aí a gente conversou lá com Fight Music, eles até compartilharam lá, né, o take lá para o vídeo para organizar a luta. Assim, eu espero dessa luta e realmente eu quero que ela seja uma luta muito agressiva, né? Eu não quero que seja uma luta fácil ou que o Josafa venha com o propósito de fazer uma luta de durar 10, 12 rounds. Eu quero que seja uma luta agressiva, que acabe com 3, 4, 2, 1 round, um nocaute, porque eu quero me testar até onde eu aguento de tomar pancada, né? Porque depois dele, né, se tudo der certo, tem o Russo, que desafiou para que a luta seja lá, e aí sim vai ser um desafio maior. Mas emocional não tem, é o que a gente já faz todo dia, né? Aguentar pancada, tentar não chorar. O povo não vê. Tomei um soco, comecei a chorar lá no ringue. Eu vou jogar a toalha. Tentar não chorar lá e tentar ganhar dele, assim, no nocaute, né? Eu vou pra nocaute. Josafa, eu vou pra nocaute, eu vou te nocautear. Véio. É isso que eu quero. Legal. Obrigado, obrigado, Lucas. Olha só, lê aí, Leandrão. Amanda tá perguntando a você, Caduzão, é uma prova de provavelmente de longa distância, né? Qual o momento que você passa a trabalhar a sua mente para treiná-la? E o que pode levar para a vida inspirando nesse momento, né? O que pode estar te inspirando nesse momento? Você repete só o começo. Amanda Nancy. Amanda Nancy, na verdade, ela está ali e resolveu fazer com medo de sentar. Vamos improvisar então? Posso buscá-la? Pode, por favor. Então, vou licença. Ela não quer. Mas qual que é? Mas a gente agradece. Aqui, Amanda, aí o Laércio replica aqui, ó. Pode falar? Pode. O Laércio replica o telefone. Em uma prova longa. Qual o momento que você passa a trabalhar com a sua mente para determiná-la? Porque com o corpo você já negociou há algum tempo. Roger that. O que você leva isso para a vida, assim, como inspiração? O que ela te ensina? Tá, bela pergunta. Legal. Como eu... Faz no microfone que às vezes não sai, pode fazer. Não, que bela pergunta que a Amanda nos fez, eu tô pensando agora. Não foi pra mim, mas agora eu tenho que responder essa também. Como que eu lido com o emocional nessas provas são muito longas, né? Por exemplo, a ultra maratona de 24 horas. Eu começo a lidar com o emocional quando eu começo a querer desistir. E aí eu não tenho de negociar para eu desistir, né? A gente que compete, né, tá aqui dentro dessa sala, a gente sabe que a gente não negocia. Mas nessas provas que são muito exaustivas, né, quando o meu corpo quer desistir, aí eu paro de pensar na prova, né, e começo a pensar em outras coisas que eu quero fazer, né, e aí eu vou levando. Quando chega no extremo, assim, que meu corpo não aguenta mais, que minha cabeça já tá no limite, aí entra o que eu sempre tenho uma palavra de força, né. Eu aprendi isso lendo o David Goggins, né? Que ele fala o stay hard lá, que é o que se mantenha firme. Então, quando eu chego realmente no limite, aí eu tenho uma palavra que eu uso dentro de mim, né? Que, tipo assim, que hoje todo mundo sabe que eu coloco até Valhalla, né? Que é onde os guerreiros que morrem vão para o Palácio de Valhalla. E aí isso não me deixa desistir, né? Mas aí cada atleta tem o seu modelo, né, Pedrinho? Cada atleta tem, assim, o seu mecanismo de
de fuga daquele momento de dor, né? E assim, a gente tá competindo, em algum momento você vai sentir dor, não tem jeito. Não tem jeito, né? Não, Tem que se em algum acostumar momento com a vai dor, ser, é isso. As esposas que estão aqui, já cutuquei ela lá, mas ela não... Esqueci o nome. Rochelle. Não, já conhece muito bem. Tá preocupada em eu não fazer artes lá. Ela quer cuidar na viagem. Pedrinho, de atleta para atleta, Pedrinho? O Pedrinho, ele tem que estar nessa mesa aqui. Qual outra modalidade de esporte você tem vontade de conhecer e não fez ainda? Que eu não fiz ainda? Modalidade de esporte que eu não fiz ainda. Cara, difícil, deixa eu ver. E que quer conhecer, Que eu quero conhecer, porque eu já fiz... Do outdoor, acho que eu já fiz quase todos, né? Corrida de aventura, canoagem... o que eu tenho muito interesse em competir, né, seria no vôlei de praia. Vocês falaram do vôlei, eu nem pensei. Olha aí, ó. Olha a bola, né, surgindo. Tô sentindo que vem novidade aí. Não, vem. Pior que vai vir um atleta do vôlei de praia aqui. Sério? Vai vir. Ele mora aqui em Mogi. Mas eu acho que o vôlei de praia seria um desafio legal. E eu não sei, né, mas o que eu quero mesmo fazer, a gente tá até conversando aqui nos bastidores, é o Everest, né? Eu tenho muita vontade de subir o Everest. Nossa, que legal. É meu sonho de infância. Inclusive, as marcas que queiram patrocinar, The North Face, Motorola, tô à disposição. Vamos fazer essa captação de marcas. The North Face, muito bom. Eu tenho uma baita vontade de subir o Everest pelo desafio que é a montanha e para você ver a realidade de como alguns atletas caíram lá e ficaram lá, né? Porque quando você morre no Everest, você fica no Everest. Então você vai subir o Everest, escalar o Everest com os corpos do lado, cara. Pretende chamar o Michael ou o Lucas, né? Só pra saber. Já correu. Tá. O Jefferson já se candidatou aí, ó. Jefferson. O Jefferson já colocou à disposição. A ideia dele, né? Nossa, que legal. Temos mais fotos ou não? Você Temos? quer falar alguma coisa? Nós estamos chegando ali quase uns minutinhos no bloco final, mas Cadu, divide conosco o Pico dos Marins, né? Onde fica? Nem tem noção. É no Brasil? É no Brasil. Foi um convite de uns amigos militares do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Manda um abraço para eles. Um abraço a todos os militares aí do Corpo de Bombeiros, né? Foi um desafio, né? Fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de montanha, né? Lá é uma escalaminhada com escalada. Cara, falei isso lá. Por todas as cidades que eu passei, todas, sem exceção, Brasil e fora, né? Foi o céu mais bonito que eu vi na vida. Sério? De noite e de dia. Fica onde, Pico do Marins? Fica em Piquete com Delfim Moreira, cidade do Padre Léo, né? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Mas assim, Depois de Lorena. Depois de Lorena, né? E... Cara, que lugar bonito, assim. Mas tem que ter coragem pra subir, né? Porque não é fácil, mas foi o lugar mais bonito que eu vi na vida. Fala aí, as dificuldades e porque vai ser legal. Quero que você divida comigo, porque tem muito a ver, vai amarrar tudo que nós falamos aqui. Você recebeu um convite, você não estava pronto. Mas eu já sei que você vai responder. Quem conhece o Cadu, eu vou. Você está sempre pronto. Nasci pronto. E aí entra com a pergunta que a nossa amiga fez da sua preparação. O atleta, o profissional, né? Vocês lidam com esportes profissionais, tem que estar pronto sempre. Para isso existe aquilo que nós falamos, a disciplina, o autoplanejamento, o staff por trás, que é a família, enfim. Porque aqui, além de serem esportistas, vocês trabalham, né? Tem uma atribuição, tem uma contribuição para com a sociedade. E você recebe esse convite que não estava no planejamento, né? Na verdade, você já está comigo no lançamento do livro da Michelle. Ó, Michelle, tá vendo? Deixou de lançamento do livro, mas por um bem maior. E tá tudo certo. Mas é assim, os momentos de dificuldade, porque quando você fala de uma Wolf do Loboscast, um guarda-chuva que tem vários projetos, a gente tá imaginando assim, como cabe tanta coisa dentro dessa cabeça, irmão. Não sei. Então, assim, divide conosco, o que você traz do Pico dos Marins para nós nesse sentido, que eu queria, nas considerações finais, fazer um fechamento no sentido de tudo que a gente já compartilhou aqui agora. O que o Cadu deixou no Pico do Marins, que ficou lá e não volta? Não volta. E o que vem para nós a partir de agora? Já estou dividindo para nós. Nossa. Tem umas coisas que eu Olha quero... a resposta. Depois eu converso com vocês, que eu tenho umas coisas que eu quero trazer para os próximos aí, né? Deixa eu te falar um negócio. Quer pensar um pouquinho? Não, pode falar. Pensa um pouquinho na resposta. Boa. E eu pedi para Duda,
Chama um casal que tá aí ou alguém que tá aí fora aí, pede pra... É surprise? É porque tem alguém que queria te Sério? deixar um recado aqui também. Que bacana, já tô dando espaço pra E cadeira aí, aqui, enquanto isso, eles Nossa, monta aí. Olha aí, quiser, olha isso. E com bexigas e tudo. Enquanto isso, você pensa. Vocês estão Aí, E ainda não acabou. Você vai responder a sua pergunta aí. Vocês estão de sacanagem. Próximo. Tem mais um, show. Ele vai responder uma perguntinha pra nós, Anselmo. Vem. Próximo aniversário, não vou fazer isso. Responde a Vai ser pergunta. aniversário de um ano do Loboscast em novembro, em 16 de novembro. Responde a pergunta do nosso querido e depois a gente vai abrir pro nosso querido Anselmo te fazer uma pergunta Que final. eu deixei lá no Marins, cara, deixei muitas dores lá, assim. Deixei muita coisa que ficou no passado e enterrei lá. Né, e nasceu no Marins lá um projeto novo, né? Vou conversar com vocês 3 depois, né, pra gente tocar, né? Que vai ter a ver com o Summit no final do ano. Mas o Marins foi um desafio que não tava no planejamento, né? Então fui pego meio fora da curva ali, né? Agora, o foco da Wolves é crescer. Eu tô muito focado em colocar o Wolves lá fora, né? Principalmente os meninos estão correndo, né? Até falei com... Mandei mensagem pra você e pro Alessandro, né? Quer fazer um negócio pra colocar lá fora. Sim. Então a Wolves vai... assim, eu coloquei na cabeça que ela vai nascer em Dubai, cara. E, Então, esse é forte, céu é o limite, né? Céu é o limite, Então o foco é o Wolves lá fora. Anselmo, aproveitando que você chegou de bem boa, nessa... né? a gente tá com o manto, Anselmo, obrigado por ter vindo, você por ele, vocês são maravilhosos. Imagina. Anselmo, aqui a gente fez uma pergunta para ele que nós gostaríamos que ele respondesse e deixasse registrado isso para todo mundo que está assistindo hoje, amanhã e futuramente. Qual você faria para ele, Anselmo? Bom, eu queria saber qual vai ser o próximo desafio, né? Nossa, tá todo mundo querendo saber. Qual o próximo desafio que... Pensa num homem de coragem. Tava né? pensando em você agora, porque o Pedrinho tem uma prova que vai ser um cross do Atlas no dia 22 de junho. E não faz solo, é só dupla. É um MTB e um Trail Runner. Aí um tem que correr e o outro tem que pedalar, né? Eu fiquei pensando que eu acho que o Anselmo top. Aí tá feito um convite de um desafio, né? Vamos estudar aí a prova direitinho, mas... e vai ser em Sabaúna, Pedrinho? Luiz Carlos. Boa. 22 de junho. Dá pra eu treinar, né? Quando eu tô correndo, ponto da luta. Mas o próximo desafio é a luta, né? Eu não posso fazer outra prova enquanto eu não lutar, né? E assim, eu quero pegar o Josafo. Na realidade, eu queria lutar... Vou ficar aqui de novo o registro. Eu queria lutar contra o Pablo Marçal. Né? E arrancar as mentiras que ele conta lá no ringue, né? Inclusive, eu vou cortar e vou marcar ele nisso. Mas vem o Josafo e depois vem o russo. Inclusive, tô estudando o russo, né? Pra chegar lá, conseguir pelo menos pedir uma água. Mas o desafio é a luta, né? Eu quero lutar. Assim, eu tô com sangue nos olhos pra lutar, né? Eu quero ver até onde eu aguento de pancada em cima do ringue, com todo mundo assistindo. Vai ser legal, vai ser legal. Eu tenho mais uma pergunta. Eu não estava assistindo o podcast, não sei se já perguntaram. Mas como é que surgiu a ideia de Pico dos Marins, meu irmão? Então, a ideia foi essa, quando você falou depois eu tava acompanhando as histórias, você falou que podia dar muito ruim. Podia dar ruim. Muito ruim, disso que eu entendo. É morrer. Cara. Pode. A gente começou a escalada lá 2 da manhã, né? Então a gente só enxergava onde a lanterna alcançava. Né? As pessoas falam que o nível do Marins é médio, mas pelo treinamento militar que eu tive, né, e cursos de resgate, a gente define a dificuldade de uma montanha pela dificuldade que a equipe de emergência chegaria lá, né? Então lá não é uma montanha de nível médio, como eles falam, é uma montanha de nível difícil. Né? Então quando a gente está descendo lá, se você pisar em falso, se você escorregar, se você não, né, evoluir a óbito, você vai ter lesões graves, cara. Tipo, consegue evoluir a óbito mesmo? Consegue. Eu não entendia como evolução. Eu pensava sempre... Você consegue passar desse plano pro outro. Lá, uma porque evolução, né? Tem trechos que são muito íngremes, né? E um passo em falso, né? Ou você estiver muito cansado, não estiver muito focado, você pode cair e assim, pode dar ruim. É uma escalada, né? É uma escalada. Eles chamam de escalaminhada, mas lá é escalada, né?
E é difícil lá, assim, porque tem muito iniciante que vai, né? Lá a gente encontrou com grupos de pessoas que estavam sendo guiados e alguns grupos sem. A gente foi guiado pelo soldado Arthur, do Corpo de Bombeiros, né? Lá do interior de São Paulo. Excelente militar, sim, vibracional total. Mas, assim, a chance de dar ruim é grande. E aí nasceu um projeto dos caras lá, tô dentro desse projeto. Não posso falar ainda, né? Mas tem mais montanhas altas aí no caminho agora. Vamos ver, né? Legal. Se prepare, né? O corpo que aguente. É isso. Ó, uma salva de palmas para o nosso querido Anselmo e Edu, que chegou. Veio. Laércio, cadê o Laércio? Combinado, hein? Era só para ser um bate-papo. Não, era só essa. Então, esse episódio era para ser um bate-papo pra gente falar de esporte, como foi. Vocês estão todos na minha lista agora. Porque o episódio de 1 ano do podcast vai ser dia 16 de novembro. Eu já vou ter que mudar tudo que eu tava planejado na minha cabeça. Nós vamos abrir para os convidados, então, opinarem. Se vai mudar ou se vai ser do nosso jeito. Exato, isso aqui é democracia, né? Não, que é o episódio de 1 ano do podcast, aí vai ser um episódio com... Eu quero fazer, né? 16 de novembro, né? Se tudo der certo lá, com a Wolves. Aí eu quero fazer um episódio... Já, Isaac, vamos ver a agenda aí. De 4 ou 5 horas de duração. Né, eu quero fazer um convite aqui ao vivo, a Red Bull, ó, tá vendo? Red Bull, Wolves, patrocina nós. Lobocast e outras marcas afins, procure no direct aqui, a Wolves, e a gente vai com esse projeto juntos. Meus irmãos, estamos juntos? Sempre. Alcateia? Sempre. Opa. Montanha Não, foi legal mesmo, assim. A ideia desse episódio era que fosse um bate-papo entre a gente, né? São pessoas que eu gosto. Sentiu que foi. Senti. Não tô te entendendo. Você quer chorar, irmão? Não vou chorar. Tô o David Goggins agora. Mas que legal, 6 minutos restantes, Cadu, acho muito interessante. Eu queria pedir ao Leandro e ao Jefferson e a todos que aqui estão, né? Nossas considerações finais. Leandro, Wolves uma ideia, Lobos o projeto, realidade hoje, expectativa. Pro Cadu, agradecendo a Deus pelo dom da vida dele, porque pessoas inspiram pessoas. Sim, é muito legal dividir com vocês. Né? Deixa uma mensagem pro Cadu e para nós. Com certeza. Primeiramente, acho que agradecer esse momento sensacional, né? Não é qualquer dia que a gente tem um momento, olha só, né? Sensacional. Acho que isso aí não tem preço pra gente, essa união, essa confraternização, né? E em cima de todo o projeto do Cadu, sempre eu falo pra ele, se você tá focado, Cadu, tô com você. Tá indo pra... Não sei, tô indo com você. Então, tipo assim, porque eu acredito em pessoas que têm pensamento positivo. Uma das primeiras coisas que a gente tenta focar num ser humano pô, se o pensamento tá positivo, tá pro bem, você vai ajudar a humanidade com isso? Porque não adianta nada a gente ser um empresário, ser um atleta, se você não consegue fazer algo para evoluir a humanidade pro bem, né? Então a gente sempre foca, independente da religião, a gente sempre foca nessa questão, o que é que eu posso fazer hoje para ajudar a humanidade a evoluir para o bem, né? Qual é a palavra que eu posso falar para uma pessoa para ele se sinta melhor, para ele se reerguer na vida, né? Então a gente foca bastante nisso. E tudo isso a gente traz para dentro das marcas, né? A gente traz para dentro do esporte, a gente traz pro humano no geral. Então a gente foca nessa parte de humanos, né? O que a gente pode abraçar para evoluir junto. E pro Cadu, a mensagem que eu falo para ele é que, independente da marca que você tá montando, você falou que tá montando, a gente tá junto. Sensacional. Tem mais coisa. Jefferson. Como que fala depois do Leandro? Rapaz, É um grande desafio. O nosso tempo acabou. É um grande desafio falar depois do Leandro. Mas, Du, todo mundo chama de Cadu, eu chamo de Du, porque eu te conheci como Du, né? Mas, Du, é o seguinte, eu quero que você saiba que eu honro sua vida. Amém, tá? Obrigado. Você sabe que, assim, princípio de honra é princípio bíblico, né? E eu sou muito grato a Deus pela sua vida e desejo que tudo aquilo que você faça prospere, como sempre te falo. Você nasceu para vencer, você não é projeto simples, é uma criação divina, cara. Então, vou estar sempre contigo. Em todos os projetos, mesmo que à distância, nas nossas conversas aí. Conte comigo sempre, uma Alcateia sempre, Lobo sempre. E é isso. Tá? Que Deus abençoe muito. Obrigado pelo convite. E obrigado por ter me convidado para estar aqui. A ideia aqui era mesmo assim, eu conversar. Claro que queria que todas as outras as pessoas que eu conheço estivessem aqui, né? Mas a gente não tem o espaço próprio ainda da Wolves.
Espero que esse ano a gente tenha, né? Que tá saindo a academia da Wolves lá. Vai sair, se Deus quiser. Trabalhar muito, né, Leandro? Com certeza. Lucas, Michael, trabalhar muito. Mas a ideia era que todo mundo, né, pudesse estar aqui, né? Igual o Delcio não tá aqui, eu queria que estivesse aqui também. Mas quando eu bolei a ideia do programa, vou deixar claro de novo, era para ser uma conversa de esporte aqui, né, a gente fosse falar de... Não falar de mim, né? O foco era os desafios. Mas nós falamos de esporte, falamos de muita coisa aqui. Mas foi legal, agradeci demais a presença de vocês, a surpresa, todos, né? Inclusive estão na minha lista, na lista do Cadu agora, porque eu não sabia disso. Olha o treino que vai vir aí. Vamos pensar em algo desafiador. O episódio de novembro vai ser o marco, né? Que é o episódio de um ano, cai 16 de novembro e cai certinho no sábado, então... Aí é um episódio que eu quero fazer dedicado ao Wolves, né? Principalmente aos meninos da MTB que estão carregando assim, a marca em todas as competições. E a você, o Laércio, que está sempre comigo, né? Toda semana a gente está compartilhando alguma ideia nova. O Leandro, quando eu tenho um desafio, eu falo, Leandro, vamos fazer isso? Aí ele, vamos. Eu falei, então não tá tão louco assim. Não tá tão tudo bem. Tá tirando o cabelo do Leandro. Jefferson também, às vezes eu preciso tomar alguma decisão, aí eu mando mensagem pro Jefferson. Eu acho que minha vida nesse decorrer desses anos todos, ela foi moldada por pessoas que apareceram no meu caminho. Eu sou muito grato a Deus por isso. Obrigado, Go Wolves, né? Esse ano a Wolves tem que estar em Dubai, se Deus quiser, no máximo ano que vem. Tá lá na Angels List. Né? E aí a gente vai ter uma marca global. Né? E a animação, né, que tá saindo. E Duda, qual que é lá o Instagram? Porque eu não podia deixar de falar, tem uma instituição lá de interior de São Paulo, pega aqui que eu vejo. E aqui o espaço do podcast, né, é para quem faz o bem. Falei isso várias vezes. E tem uma instituição lá no interior de São Paulo que ela cuida de animais, né? Ela resgata animais. Que legal. E aí eu queria divulgar eles aqui. Deixa eu só pegar, enquanto vocês podem falar, enquanto eu acho. Não, nosso tempo terminando, só agradecer a todos aqui, eu em particular, né? Leandro, Jefferson, a todos que estão aqui, né? Compartilhando esse momento maravilhoso. Pelo dom da sua vida, irmão. Seu aniversário, né? Obrigado por poder nos dar essa oportunidade aqui de estarmos juntos. A palavra é gratidão e conta conosco, né? Eu não tenho o porte físico dos caras, mas eu vou levando a água, né? Mas o espiritual tá alinhado, né? Você viu que já tirei o meu corpo, né? Eu levo a água, tiro a foto. Só para deixar registrado, né? O Rancho Bicho Feliz, né? Lá no interior de São Paulo, acho que Martinópolis, ali, região de Presidente Prudente, eles cuidam de animais abandonados, eles resgatam cachorros. Então, vou deixar registrado, tem o Pix deles lá no perfil, eles precisam de doação. Então, todas as outras ONGs e instituições que cuidam de animais, portas abertas, pode mandar mensagem que eu divulgo aqui de graça. E para quem faz o bem, falei, né? O princípio é servir e vai ser servir sempre. Tá. Manda agradecimento agora, né? Para aquela que te gerou, sua mãe e seu pai, não minha puderam mãe, estar aqui, seus irmãos. A maior incentivadora... Essa é a hora que você chora, essa é a hora que você chora. Não, choro. David Goggins, que são soldados, faca na caveira, paraquedista. A maior incentivadora desse projeto para dar certo é minha mãe, cara. Você acredita? Minha mãe acredita demais nesse podcast. Então, obrigado, mãe. Obrigado, pai. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta e é isso. Deus conosco. Nada contra nós. Vamos pra cima. Tá chorando. Não vou chorar. Aí, parabéns pra você nessa data querida. Felicidade. Muitos anos de vida. Selva! Infantaria. Hoje é dia da infantaria. É isso aí. Obrigado demais pela presença. A gente volta agora no dia 7. Não vou chorar. Tô no modo casca grossa. A gente volta dia 7 de junho. Né, e aí, segundo semestre vai ser uma parte bem legal. Vai ser bem legal o que tá vindo por aí. Show. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado por estar aqui. Se você quiser encerrar, Jefferson, pode fazer as honras. Não. Deixa o Laércio pode encerrar. Você é o fundador. Então, obrigado a todos que assistiram, que vão assistir. Isso aqui não estava nada planejado, né? Era só para ser um bate-papo. Foi legal, gostei, agradeço. Nos vemos no próximo. E as marcas que quiserem entrar em contato, né? Entre em contato. E as instituições que fazem trabalho de cuidado animal também mandam mensagem lá que eu divulgo de graça. Beleza? Tamo junto. Show! Go Wolves! Show. Go Wolves!